Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Trader Talks. Estou aqui ao meu lado a minha fiel escudeira Gabi Spork. Fala galera, tudo bem? E hoje a gente tem um episódio super especial, a gente está quase chegando no episódio 100 e a gente trouxe uma figura que a gente já tinha que trazer há muito tempo, né? Eu acho que é Cara, eu imagino que todo mundo conheça ele. E a gente vai falar um pouquinho sobre mercado, sobre empreendedorismo dentro do mercado, trajetória. A gente está aqui com o Marcos Maluf, CEO da Necton, fundador da Necton e também sócio do BTG Pactual. E além uma figura que vocês com certeza já viram por aí também na internet. E aí, Maluf, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Costinha, obrigado pelo convite. A você, a Gabi, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Espero responder todas as perguntas e falar com esse público aí tão especial que é o público de vocês. Boa, legal. A gente estava para bater esse papo já há um tempo já, né? E eu acho que assim, cara, tem muita coisa pra gente colocar aqui na mesa, mas vamos começar do começo. Uma coisa que a gente sempre pergunta pro pessoal, como que o mercado entrou na sua vida? O mercado entrou na minha vida por acaso, né? O meu pai quebrou quando eu tinha 17 anos e eu precisava trabalhar, né? E o meu sobrenome, para quem tem um pouco mais de idade, ele é similar a um político tradicional aqui de São Paulo, nos anos 90. E as pessoas às vezes relacionavam isso, apesar de não ter nada a ver. Eu nem o conheço, enfim. Mas as pessoas relacionavam essa história. E aí um dia eu me lembro que eu estava fazendo faculdade, entrei na faculdade cedo e eu estava super cabisbaixo porque esse dia o meu cartão de entrada na faculdade não tinha passado porque eu estava com 3 mensalidades atrasadas. E aí eu estava lá assim num banco sentado, eu lembro como se fosse hoje, pensando o que eu vou fazer, né? Agora, minha vida virou de ponta cabeça, eu fui bem nascido, bem criado, mas agora não tenho R$1. Eu vou ter que começar a trabalhar, esses não eram exatamente os meus planos, trabalhar para me sustentar nessa idade. E aí um cara veio para mim e falou, pô Maluf, você não quer investir? Eu comecei a trabalhar numa corretora e tal, você não quer virar meu cliente? Eu falei, investir não, mas eu quero trabalhar. Aí o cara, tá bom, me manda seu currículo aí. Pô, eu nem sabia o que era currículo, não tinha currículo. Aí eu subi no DA da faculdade, que era o diretor acadêmico, e digitei lá no computador do DA currículo, e apareceu um modelo de currículo, eu preenchi com os meus dados, e eu me lembro até hoje, sabe, Costinha, não recomendo, mas as experiências do currículo vinham uns exemplos. Eu usei o exemplo mesmo, de experiência, imprimi aquele currículo, botei num anexo no meu e-mail e mandei pro cara. À tarde daquele dia mesmo, já me chamaram para uma entrevista no outro dia. E foi assim que o mercado financeiro começou na minha vida. Poxa, que legal. E qual que foi a sua primeira atividade ali? Eu fui agente autônomo. Legal. Eu fui para uma entrevista no dia seguinte, eu não tinha terno nem gravata, eu pedi emprestado de um tio meu, que trabalhava no mercado automobilístico e trabalhava de terno e gravata. Ele me deu um terno marrom. E eu me lembro até hoje que o meu tio tem o seguinte, o meu tio, ele tem mais ou menos a minha altura, mas tem o braço curto. E o terno dele era feito, ajustado, então a manga ficava curta aqui do terno. Mas fui lá eu com meu terno marrom e no dia seguinte foi a primeira vez que eu li o caderno de economia. Porque até então eu li um jornal diariamente, que era o Lance. E quem é aqui de São Paulo tinha outros estados, mas sabe, era um jornal muito tradicional, só de esporte. Né? E foi a primeira vez que eu li o caderno de economia de um jornal, porque eu falei, eu vou fazer uma entrevista no mercado financeiro, não sei nem bem o que é isso, eu preciso ler. E aí li e fui lá fazer a entrevista no mercado financeiro, passei com o seguinte job, olha, você tem que estudar para a prova de agente autônomo, que ocorre daqui a 2 meses, e era mais ou menos na época que eu fazia 18 anos, e você vai ganhar R$400, e passou na prova, você aumenta acho que para 800 e vai ganhar um percentual pequeno do que os seus clientes fizerem de receita. Eu falei, tá tudo bem. E aí eu tinha lá 1 mês para estudar para a prova. Nossa, interessante. Isso aí a gente está falando de qual ano mais ou menos, só para contextualizar? Eu tô com 30 vou fazer 38 há quase 20 anos atrás. Interessante. E nessa época... 2005, 2006. Esse mercado de agente autônomo ainda estava meio que iniciando ali. Né? Tava super embrionário. Eu não sabia nem o que era um agente autônomo. Né? Eu não sabia nem o que era uma ação da Vale, da Petro. Né? E tava começando esse mercado de agente autônomo. E eu me lembro que nessa época tinha uma característica... eu sempre procurei lutar pelos meus objetivos. Né? Quando eu tive essa primeira grande decepção na minha vida, de que perceber que eu ia ter que lutar por tudo que eu tinha e que meu pai tinha quebrado e que eu não tinha mais dinheiro nem condições, isso para mim foi uma coisa muito boa, né? Porque eu tive um choque de realidade ali, vi a vida de fato como ela era e comecei a conviver com uma realidade, conhecer pessoas que me deram uma experiência de vida do que de fato vale mesmo na vida, que não é a grana que você ganha, a empresa que você vendeu, mas as relações que você cultiva, as coisas que você conquista e tem orgulho de dizer para os outros que você conquistou.
Isso me deu força para ir atrás. E nessa época que o mercado estava começando, a B3 fazia uma coisa muito curiosa. Eu sei que vocês têm um podcast aí, quem está me assistindo, não deixe de ver um podcast que você fez com o Irã. Sim, Irã, que vocês brincam, aquele operador raiz, né? Exatamente. E o Irã conviveu muito comigo, né? Eu vou contar alguns episódios que eu tive com ele aí no começo da minha carreira. Ele trabalhava na mesma empresa que eu. E ele vai se lembrar dessa história. Para você captar cliente, tinha uma oportunidade. A Bolsa, né? Que antes era a Bovespa, agora é a B3. Ela, onde tem hoje o espaço, que tem um museu lá, era uma sala de ações. Então tinham 3 espaços que as corretoras poderiam ficar, ou indicados das corretoras, e você podia lá vender o seu peixe, né? Tentar captar cliente. Tudo no grito, né? Tudo no grito, meio na raça ali. Só que é o seguinte, eu fui a primeira vez lá, a Bolsa disponibilizou para a corretora que eu trabalhava, e eu sempre fui um cara falante, um cara interessado pela história dos outros, né? Desde moleque. Eu me lembro que eu fiz um colégio aqui em São Paulo, na Zona Sul, que eu fui goleiro do time, eu fui presidente do Grêmio, né? Do Grêmio Acadêmico da escola, e eu sempre gostei de estar envolvido, em buscar melhorias, em política estudantil e tal. E quando eu fui, eu vi que todo mundo ficava dentro do espaço. Eu falei, gente, aqui dentro do espaço eu não vou conseguir um cliente. E eu era o único que saía fora, pegava a gente na rua, você não quer conhecer a Bovespa, parecia que eu era funcionário da B3. E eu comecei a conquistar os meus primeiros clientes dessa forma. Depois que o cara conhecia um pouco, falou, você não quer entender um pouco mais de como é ter uma ação, virar sócio de uma empresa e tal. E eu comecei a fazer isso. Eu me lembro que era na Rebouças, onde eu trabalhava, por acaso, era um prédio vizinho da onde eu fundei a Necton. Olha que coincidência. Né? Legal. E eu pegava o ônibus ali na Rebouças e subia direto, Consolação, até quase o centro. Eu só descia para a Bolsa. E eu me lembro que já captei gente no ônibus. O médico estava inteiro de branco, puxava assunto. Pô, o senhor fala, eu estou ali no Hospital das Clínicas e tal. Pô, que legal, trabalho no mercado financeiro, você não quer conhecer e tal. Então foi assim que eu comecei a captar meus primeiros clientes. Você ficou nessa... Você começou como agente autônomo, você continuou, né, como agente autônomo quanto tempo? Eu continuei como agente autônomo muitos anos. Eu fiquei uns 2 anos nessa corretora e depois uma turma me convidou para ir para uma outra corretora. E foi minha primeira mudança de corretora, e aí depois eu continuei como agente autônomo mais um tempo. Eu fui um agente autônomo muito reconhecido, o que tinha maior carteira, o que tinha o maior número de clientes, o que gerava maior receita. Mas eu sempre tinha uma preocupação, né? Porque a vida daquela época do agente autônomo, ela era um reloginho, mas você chegava no final do mês com a sua receita, receita muito boa no dia 31. No dia 1º, sua receita era zero. Tinha que começar tudo Porque de novo. como você tinha basicamente o produto eram ações, equities, você tinha que muitas vezes começar de novo naquele negócio. E você, se for um cara sério, e eu sempre tentei ser um cara muito sério, você não necessariamente vai vender para o mesmo cliente uma troca de ação em 30 dias. Eventualmente aquele cliente não tem o perfil de swing trade, você não vai vender. O cara fez uma posição de longo prazo, fez uma carteira, uma aposentadoria. E eu sempre entendi que a função de um agente autônomo, de um agente de investimento, era a preservação do patrimônio do cliente no longo prazo e preservação da relação no longo prazo. Porque aí você só ia crescendo sua carteira de cliente, você ia ter cada vez mais um ROA, que é aquele índice que vocês fazem do tamanho da carteira versus a receita, menor, mais saudável, e o cara ia ficar com você por mais tempo. Assim. Eu sempre achei que a perenidade das relações, e isso vale pro meu grupo de amigos, né? Os meus melhores amigos são meus amigos desde os 6 anos. Então, são amigos meus há 32 anos. Eu não tenho dúvida, e eles não têm dúvida, que um está torcendo pelo sucesso do outro, né? Sim. É claro que você conhece muitas pessoas interessantes na vida, mas as relações são longas. Eu conheço o Irã há 20 anos, eu conheço o Fabiano há 20 anos, o Giovanni, que é meu sócio, meu braço direito, tá comigo aí há 18 anos. São relações longas, né? E eu acho que isso é muito... É muito importante porque você acha gente que compactua dos teus valores, e isso eu acho muito legal. Isso que você falou é muito legal, porque eu tava lendo um livro do Simon Sinek e eu lembro que na faculdade também eu gostava muito de teoria dos jogos. E aí você tinha tem alguns modelos de teoria dos jogos que você simula as relações ao longo do tempo, né? E eu sinto que... Até queria que você comentasse sobre isso, assim. Falando também de profissionais de mercado financeiro, etc. As pessoas, às vezes, elas precisam lembrar que é um jogo de longo prazo, né? Então, às vezes, se você está construindo uma determinada relação, você está construindo um determinado negócio, às vezes, se você pensa muito no benefício de curto prazo, você acaba não tendo a perspectiva de como que aquilo pode desencadear no longo prazo, de certa forma também, né? E acho que o maior risco é porque, às vezes, você precisa do curto prazo, né? Se eu não tivesse conseguido um empréstimo com um cara que era muito meu amigo,
talvez eu não conseguisse ter 3 ou 4 meses de conseguir pagar a faculdade, para eu Sim, mudar a sim. faculdade para noite, aí sim conseguir uma bolsa, e aí conseguir sustentar minha casa aí por 2 ou 3 meses, até que eu conseguisse ter algum dinheiro. Eu não sabia que eu ia ter algum dinheiro, eu não sabia se eu ia ter condições ou não de pagar ele. Mas aquele era o risco que eu tinha que tomar naquele momento, porque, pô, senão eu ia ter que fazer alguma coisa errada com os meus clientes. Sim. E não era isso que eu queria, né? Eu queria começar na profissão certo, né? E eu me lembro que uma coisa que eu sempre guardei é me inspirar muito nas pessoas. Então, eu tenho muita gente que eu me inspiro. E muita gente que eu vejo fazer coisas que eu não faria e que eu aprendo que cabeçada na parede dói sem precisar dar a cabeçada. Isso eu acho super Você se importante. inspira ao contrário, como o que não fazer. Aprender com o É erro dos isso, outros, Gabi. né? Eu aprendo com o erro dos outros porque é mais barato, mais fácil e dói menos. Né? Então, aprender com o erro dos outros é sempre melhor. O duro é se acreditar, né? Porque nós somos todo mundo aqui já foi jovem, eu já tô menos jovem, né? Tô com 38. Mas quando a gente é jovem, a gente fala, não, mas o erro é dele, é dela. Comigo vai ser diferente. Comigo, né? não. Eu sou bala, eu sou bom. Eu vou gerir a carteira do cliente aqui sem autorização, porque eu sei fazer ganhar dinheiro. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, se você conseguir ver as experiências dos outros... Tem muita gente que falava isso, né? O Abílio Diniz falava isso, que tudo que ele fez foi copiar o que os outros faziam e melhorar um pouco o processo. Ele não tinha vergonha de falar isso. E, cara, fez uma das maiores redes alimentícias do país, vindo de uma panificadora, né? E veja, depois da saída dele, a rede teve muita dificuldade para continuar com a qualidade que tinha, com a forma que tinha de distribuição e tal. Passou por alguns turnarounds. Mas isso era muito dele, né? Isso era muito dele. E que ele dizia, olha, mas não é de mim, não. Eu só sou a versão melhorada do que eu já vi. Eu acho que as pessoas têm que ser um pouco assim, né? O Brasil, quando se polarizou muito... Primeiro, eu acho que o fato do Brasil ter se polarizado tem um ponto que eu acho que trouxe um benefício à sociedade, que é uma sociedade mais politizada. Eu acho que esse é o ponto bom. Sim, São mais pessoas... Era um tanto, tema né? que não se discutia. É. A minha Pessoas não tinham sogra interesse muito não falava assim, de né? política. Ninguém tinha interesse. Eu lembro que tinha até o costume, né? Eu lembro mais novo, assim, criança e tudo, de que, por exemplo, você estava numa roda, numa mesa, sei lá, hoje o almoço de domingo, evitava-se falar para não dar problema, né? Então falava que não se discutia, era o tipo de coisa que não se discutia. Religião, futebol e política não se discute. Ele ia falar isso, tá? Mas exatamente. ele não falou isso porque era religião, futebol, política e mulher. Era só eram as 4. Por isso que ele estava aqui te enrolando. Mas como eu montei uma empresa onde 45% eram mulheres, eu sempre fui considerado um feminista, coisa que eu tenho certos pontos, a gente vai falar sobre isso. Na verdade, eu não me considero um feminista, mas eu me considero um lutador assíduo por igualdade de oportunidade em gêneros, opções sexuais e para pessoas, enfim. Isso a gente pode falar um pouco a respeito. A Necton não teve 45% de mulheres por acaso, mas foi pelo ambiente que a gente criou lá dentro. Mas isso posto, né? O meu amigo Costinha queria falar. Mas a gente tá cheio de jargões desse tipo de coisas que são bem discutíveis. Sim. Eu acho que com parcimônia tudo é discutível. Mas eu vejo que o fato da gente ter ficado muito dividido, apesar da parte positiva que as pessoas terem ficado mais politizadas, a gente perdeu uma característica que eu considero primordial e que se não fosse ela, eu não teria tido a minha trajetória, que é você conseguir olhar o lado bom de toda e qualquer pessoa, de toda e qualquer decisão, você conseguir olhar o lado bom. Então, eu não consigo entender uma pessoa que não consiga olhar o lado bom em 2 políticos que são opostos. Porque, de certa forma, ninguém tem só um lado ruim ou um lado bom. Né? E aí a gente evita de criar heróis ou vilões, né? Porque todo mundo é humano e todo mundo tem as suas características. E quando a gente cria heróis ou vilões, os heróis param de evoluir. E aí é ruim. E até também, de certa forma, para você se dizer crítico de alguma coisa, você tem que entender aquilo profundamente, né? Acho que você tem que entender aquilo profundamente, mas não quer dizer que o fato de você não entender profundamente, você não possa ter uma opinião em formação, né? Sim, sim. Eu tava discutindo outro dia sobre inteligência artificial, né? E eu sou um leitor assíduo do tema e usuário, a minha forma do tema. E aí eu tava conversando com uma pessoa que ela começou a conversa assim, aqui ninguém entende mais do que eu disse porque eu consumo tantas horas por dia, não sei o que, não sei o que. E ele começou a dar as opiniões, depois ele me chamou e falou, o que você achou? Eu tenho intimidade com ele, né?
eu brinquei e falei, eu acho que você não entende nada do tema. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque você está muito convicto. E quem tem muita certeza de alguma coisa comete muitos erros, porque não está disposto a ouvir a opinião do outro, né? Então eu sou meio assim, eu acho que é importante você ouvir a opinião do outro e não necessariamente responder na mesma hora. Às vezes você precisa digerir um pouco, escutar aquela história e depois ver o que você vai fazer. E eu me lembro que ao longo da vida eu li muita gente, escutei muita gente e tem um professor de ética que eu gosto muito, que chama Clóvis de Barros Filho, né? Em determinada fase da minha vida eu escutei muito ele, especialmente quando eu trabalhei num banco antes de fundar a Necton e montei um time de alta performance muito bom, revolucionei a corretora que eu trabalhava, dobramos o faturamento em 1 ano e tal, foi muito legal. E quando eu saí de lá, num momento que eu queria ter continuado no mercado financeiro, porque eu acreditava muito no mercado e eu fui fundar a Necton, os meus primeiros 6 meses de Necton foram muito difíceis, porque as empresas, elas eram familiares, os filhos dos sócios trabalhavam no negócio, os sócios tinham opiniões muito fortes sobre a condução do negócio e eles viraram meus sócios no conselho de administração, né? Sim. Quando eu comprei as empresas e aí fundei a Necton, eles continuaram com uma participação e continuaram no conselho. E foi uma época muito difícil, porque várias vezes eu pensei em desistir. E quem fez eu não desistir de tudo isso foi minha mulher. E todas as vezes ela usava argumentos que eu já tinha usado com ela. Falando de coisas que eu já tinha dito para ela. Que eu já tinha conversado com ela. E eu brinco que um dia eu cheguei em casa, era o final do ano de 2017. Eu fundei a Necton, eu comecei o projeto da Necton no meio de 17. Era o final do ano de 17 e aconteceu lá uma situação que ia atrasar mais um mês, alguma coisa assim. Eu cheguei em casa e falei, Marina, não dá mais. Aí ela olhou para mim e falou assim, tá combinado. Não dá mais. Mas vamos voltar lá amanhã e fingir que nada aconteceu só pra gente ver o que acontece. Mas tá combinado. Mais um dia, pelo menos. Não vai até o final do ano. Faltava um mês final do ano. Nós estamos combinados que não vai dar mais. E nessa, eu fui do meu jeitinho, fui me acalmando, ela foi me ajudando. E é isso que eu acho que as relações fazem isso. Porque se você tem do seu lado, eu escrevi um texto sobre isso, deve ir pro LinkedIn agora. O texto basicamente é sobre quando você se cerca de yes men, né? Que é você ter times que só dizem sim para você, né? E eu acho que isso causa um tipo de cegueira na liderança. Se você não tem ninguém que te desafia, ou que discorda de você, ou que pensa diferente, você não consegue evoluir e você acaba se direcionando sempre o mesmo erro. Sempre o mesmo erro. Então, se você não tiver gente que quer ir para o mesmo lugar que você, mas que pensa diferente... e eu uso um exemplo, né? Eu estava vendo agora sei que você vai me perguntar sobre isso, mas eu estava vendo um seriado. Eu gosto muito de alguns seriados que contam um pouco a história americana, ou a história de guerras, ou a história de políticas e tal. Aí o último que eu vi foi esse que lançou agora na Netflix, que fala sobre o Obama, o Osama, a presidência do Obama, mas a busca dos Estados Unidos pelo Osama Bin Laden, chama Procurados. E ele são 3 capítulos, né? Basicamente. Como vocês já sabem o fim, né? Ele foi capturado. Mas o primeiro mostra o ataque às Torres Gêmeas, o porquê dos ataques e como foi os primeiros anos. O segundo é bem duro, que mostra os Estados Unidos, são há 10 anos atrás do que aconteceu, não conseguimos resolver, não temos nenhuma pista. E o terceiro mostra a captura. No terceiro tem uma cena que é muito emblemática para mim. O Barack Obama, que é um presidente americano, qual eu já li alguns livros sobre ele, da biografia dele, são muito interessantes, de onde ele veio, como ele chegou lá como seu primeiro presidente americano negro, o que ele fez pelos Estados Unidos. Acho que é um livro bem interessante, porque ele talvez tenha sido a primeira pessoa que, mesmo numa cultura de empreendedorismo, de meritocracia americana, conseguiu trazer um pouco lá de responsabilidade social e de um olhar mais abrangente. Acho que são livros muito legais. E o Obama, numa reunião decisiva, onde está o Joe Biden, agora presidente dos Estados Unidos, ex-presidente dos Estados Unidos, está Hillary Clinton, ex-candidata a presidente dos Estados Unidos, o chefe da CIA e mais alguém. Ele precisava decidir se ele ia autorizar a operação ou não autorizar. Sim. E essa cena é muito interessante porque ele decide perguntar para as pessoas. E a primeira pessoa que fala é o Joe Biden. O Joe Biden é o vice-presidente da República. E o Joe Biden fala que ele recomenda não fazer a operação.
Ele acha que a CIA e que o FBI deram informações para ele que não são absolutamente conclusivas a ponto do risco da operação. O risco de imagem era muito grande, né? Ele escuta todos, imagem e político, né? Isso. Ele escuta todos, ele não toma decisão, ele volta para casa, volta para os aposentos dele, dorme, e no dia seguinte ele autoriza a operação. Isso para mim é uma cena muito emblemática, porque não quer dizer que as pessoas discordem de você, que você não vai seguir o seu instinto ou a sua opinião, mas você vai pensar 2 vezes naquela opinião. Sim. Você vai reforçar a sua tese. Então isso eu acho muito importante, você se juntar com pessoas desse tipo. Eu ia até te puxar uma pergunta que até é inspirada um pouco numa conversa uma vez que a gente teve com o Flora. E, enfim, a gente depois pode trazer esse tema mais à frente, mas você é bem próximo ali do Esteve, você tá bem próximo dele. E uma coisa que eu já ouvi o Flora falando algumas vezes, por exemplo, era que era muito fácil concordar com o Esteves, por exemplo. Mas o difícil é justamente você discordar e mostrar os seus pontos, e no fim das contas o valor das relações ela tá muito nisso também, né? Então, se você, é o que você falou, imagina você numa posição de liderança, cercando de um monte de gente que está concordando com você o tempo todo, é muito fácil você ficar míope, assim. Como que é para você? Já chegou num ponto em que você chega e fala, olha, eu não acho que é por aí, ou então como que é você trabalhar isso, ter essa opinião contrária, obviamente de forma respeitosa, mas o quanto que você sente que isso de certa forma até ajuda a relação de vocês? Olha, acho que a pergunta é muito legal, né? E já aconteceram os 2 pontos, né? Primeiro falando comigo, né? O Giovanni trabalha comigo há muitos anos e a gente é bem diferente, eu e o Giovanni, bem diferente e bem complementar. E muitas vezes ele discorda de mim e me faz pensar mais das minhas decisões. E ele tem coragem, respeito, liberdade, capacidade técnica para discordar de mim sempre que ele acha. E ele usa isso sempre que possível e eu fico muito feliz com isso. Porque a gente tem discussões mais técnicas, mais acaloradas e que vence o melhor argumento, né? Independentemente de quem hierarquicamente tem o poder de tomar decisão. A gente sempre trabalhou assim. Isso vale para o Giovanni e vale para outras pessoas com quem a gente convive. A gente sempre incentiva que as pessoas sejam assim. Do estagiário, que aliás é até mais fácil incentivar o estagiário a fazer isso. A quem é o diretor da empresa e está lá há X anos. A gente acha muito importante esse desafio. E não é o discordar por discordar, mas é o discordar com algum argumento técnico. Com o Esteves, a coisa é meio parecida. Com respeito e com um argumento técnico sólido, a gente pode discordar e deve discordar e é incentivado por ele a discordar para que a gente consiga chegar aqui no banco na melhor conclusão. É claro, às vezes você tem alguém que chega numa reunião com uma convicção absoluta de um tema. Mas a gente é moldado aqui dentro a não ter convicções absolutas ou inquebráveis. Aqui ninguém chega numa reunião preparando as outras pessoas todas para a reunião. Eu me lembro na conversa que eu tive aqui no banco pela primeira vez, quem me levou foi um outro sócio do banco que chama-se Rodrigo Góes, né? Sim. E o Góes me levou para uma conversa que seria com o Esteves. E o Góes gostaria que o negócio saísse e eu gostaria que o negócio saísse, né? Ele pelo lado do banco, eu pelo lado da Necton, mas ele estava ali fazendo o good cop comigo, né? E aí o que eu imaginei? Eu falei, e aí, Góes, como é que é com o Esteves, né? Imaginando que ele ia dizer, olha, vai pela direita, vai pela esquerda, o cara gosta disso, gosta daquilo. Se perguntar isso, né? Se perguntar isso, responda aquilo, que vai ser legal e vai sair bem. Ele falou, não, vai lá como você é. Pode falar o que você quiser. Aí eu me lembro que eu falei, mas esse Góes não tá querendo me ajudar, né? E aí depois eu percebi que o banco é exatamente assim. Que por mais que o cara tenha convicção que a tese é boa, que o negócio é bom e que o deal é bom, ele não quer fazer o viés, ele quer fazer o ponto. Isso é uma diferença importante, porque as reuniões não são preparadas para que a decisão seja um carimbo. Elas são de fato debatidas. Isso eu aprendi na reunião do meu deal aqui com o banco. E dali em diante eu tento me portar assim em todas as reuniões. Não para ser o do contra, mas para de fato, se eu entender que estamos indo para um caminho diferente, a gente discordar. E a gente já teve várias vezes que isso aconteceu, inclusive em aquisições que a gente tinha convicções que eram boas aquisições e que a gente debateu sobre o assunto avançou bastante e mesmo depois do assunto muito avançado, eu achei que não era uma boa e decidi falar. E por acaso foram aquisições que a gente não fez e que a gente considerou uma boa não ter feito, né?
E assim como eu, várias outras pessoas. Eu acho que é minha função falar o que eu acho, né? Eu acho que se eu estiver aqui obrigatoriamente para concordar, e quando concordar, eu acho que eu tenho que ter argumentos técnicos e capacidade para reforçar o ponto. Você falou dois assuntos aí que me surgiram um pouco mais de curiosidade. Você falou sobre quando você fez fundiu a Necton e também sobre quando a Necton fez esse deal com o banco. Eu queria saber um pouco, falando um pouco sobre a fusão da Necton, sobre a criação da Necton, como é que você saiu, como é que foi para você sair desse papel de, por exemplo, ser um contratado e você mesmo criar, criar a fusão aí da Necton, como é que deu esse start aí para você, esse pensamento, e também como foi, depois que a Necton já foi fundada, como é que você sentiu nessa necessidade de conversar aqui com o BTG, como é que foi todo esse processo? Claro. Quando eu tive a ideia de fazer a Necton, eu tinha trabalhado por 2 anos no Bradesco e na Ágora, que são ótimas instituições, e que são instituições que reportam, obviamente, ao Bradesco, e tem as suas características e as suas velocidades de tomada de decisão. E eu aprendi muito lá dentro sobre governança corporativa, sobre governança de produtos, aprendi bastante sobre isso. Mas lá dentro eu não tinha uma capacidade de empreendedor, porque aquilo lá é um transatlântico. E eu me frustrei muito com algumas mudanças e algumas visões que eu tinha de mercado que eu achava que eram nítidas e que a minha capacidade argumentativa não estava funcionando ali. E eu me lembro que depois do Bradesco, eu tinha colocado na minha cabeça que eu só ia fazer um negócio que eu conseguisse colocar todas as minhas ideias em prática. E aí eu recebi algumas propostas, uma proposta de uma corretora que à época era muito grande, e a proposta era para eu ser CEO da corretora. E aí me deram uma proposta para virar sócio da corretora, para se tornar CEO da corretora, e eu avancei 2 semanas na conversa. E aí eu peguei o dinheiro da minha rescisão do Bradesco e fui fazer um curso de inglês em Nova York, porque eu queria melhorar o meu inglês, né? E aí eu fui fazer o curso de inglês e eu estava na seguinte situação, né? Eu tinha 29 anos, 29 ou 30, 29 anos para fazer 30 anos. Eu estava casado aqui em São Paulo e desempregado. E querendo empreender. E eu falei, caramba. Arriscado. Acho que eu tô meio arriscado. O único dinheirinho que eu tenho, eu quero empreender, né? Acho que tá meio arriscado. Desculpa te interromper, mas é uma idade que já começa a bater também algumas preocupações. Não, assim, super também. preocupação. Imagina, a minha esposa super empreendedora, tinha montado um negócio em Campinas com o meu cunhado. Todo o dinheiro que eu tinha colocado lá com eles. Eu era sócio deles naquele negócio lá, mas quem trabalhava eram eles. O dinheiro que tinha sobrado, eu estava querendo empreender de novo, eu estava meio... Caramba, tem uma super parceira em casa, mas eu acabei de trazer ela para São Paulo, alugar um apartamento... meio que agora. E 30 anos é uma idade que assim, você sente que você tá novo, mas você também não tá tão novo a ponto de não... Pois é. Eu tô falando isso que eu tô com 32. Exato. A preocupação, ela bate... Assim, quando você olha de trás pra frente, você percebe que você tá novo. Mas quando você tá ali, você fala, caramba, cara, o cara vai dar uma oportunidade pra alguém que tem 24, 25, porque eu? O cara é mais barato que eu, tem menos currículo que eu, então cabe na vaga, não ameaça o chefe. Eu tava numa entre-safra ali meio dura. Mas chegou uma proposta bem boa para eu assumir como CEO de uma corretora, e eu avancei as conversas e fui para Nova York. Quando eu fui para Nova York, eu ia passar 3 semanas em Nova York, peguei todo o dinheiro da minha rescisão FGTS e fui fazer um curso em Nova York. Depois uma hora eu conto para vocês, essa história é super engraçada, deu tudo errado com o curso, tragédia. Mas enfim, estava lá em Nova York, por acaso era semana do que hoje é o Personalidade do Ano, na época se chamava Homem do Ano, estavam todos os brasileiros lá, nem sabia o que era, e eu estava lá. E aí a turma me chamou para uma reunião dessa própria empresa e falou, queremos que você conheça um último sócio. E aí eu conheci. E depois que eu conheci, eu falei, eu acho que eu estou indo para o lugar errado. Eu acho que a turma está querendo alguém jovem, com cabeça empreendedora, que vai passar uma imagem para o mercado, que vai mudar a companhia, mas eu acho que eles não querem mudar. Eu acho que eu vou me frustrar. Acho que eu vou me enganar na minha decisão. Acho que eu não quero. Na mesma semana, eu conversei com o cara que era o CEO da Concórdia e que já tinha me dado uma proposta antes de eu ir para o Bradesco. E o cara voltou a falar comigo e tal, e eu falei, olha, eu topo, mas eu quero comprar a corretora, eu não tenho dinheiro para comprar tudo, tenho dinheiro para comprar um pedaço, e o meu plano de negócio é esse aqui. Eu quero mudar a corretora de A a Z.
eu penso isso, minha visão de mundo é assim, 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 eu acho que as pessoas são mais importantes do que números, eu acho que tudo, expliquei tudo para eles. O cara falou, pô, você pode vir conversar com o meu sócio quando você voltar pro Brasil? Eu falei, posso. E aí eu fui conversar com o sócio dele, que é o ex-ministro Luiz Fernando Furlan, muito meu amigo até hoje, e o ex-ministro marcou uma reunião comigo de 15 minutos. E aí o que eu chamo que você sempre precisa ter confiança, humildade, respeito. Alguém podia ter falado, pô, o cara marcou uma reunião comigo de 15 minutos, que desrespeito, né? Cara, imagina, eu fui lá no centro, fiz a reunião com ele, eu só via, ele tinha um assistente, né, que é o seu Fernando, um querido, senhor que eu acompanho há mais de 30 anos, e ele só fazia assim pro seu Fernando. Ele ficou comigo 1h30 conversando. Caramba, que legal. E ele é um cara, pô, o Furlan, ele foi presidente da Sadia, presidente da BRF, conselheiro da Telefônica, conselheiro do Banco de Tóquio. Ele estava no conselho da Telefônica à época. Ele foi ministro. Cara, era um cara assim que eu nunca tinha sentado na frente com um cara com tanto conteúdo. E um cara com perguntas muito diretas. Sem espaço para historinha. Um cara straight to the point, assim. E esse cara ficou 1h30 conversando comigo. Eu saí de lá, no dia seguinte eles me falaram, olha, pô, a gente gostou muito do papo, você pode conversar com uma outra pessoa? Eu falei, posso. E no mesmo dia eu recusei a proposta daquele outro lugar que eu tinha. Falei, ó, gente, não vai funcionar. Não, mas nós já acertamos sociedade, já falou com todo mundo. Eu falei, mas eu preciso de mais um tempo e tal, eu não quero. E a segunda pessoa que eu conheci foi o Nelson Spinelli. E eu achei esquisito, porque era de outra corretora, né? A conversa foi muito boa. O Nelson é um senhor, foi ex-vice-presidente da Bolsa, tem um relacionamento maravilhoso com ele até hoje. E nessa mesma semana eles me chamaram depois, todo mundo junto, falaram, olha, é o seguinte, nós chegamos a uma conclusão, nós adoramos você. Nós dois gostamos muito do que você falou. E a gente quer fazer algum negócio com você. O que dá para fazer? Aí eu falei, olha, pelo que eu vi aqui, as empresas têm alguma complementariedade. A Concorde tinha muito institucional e a Spinelli tinha alguma pessoa física. Eu falei, pô, acho que funciona a gente fazer uma união dos negócios, tal. Falei pra ele, não, então tá bom, então você faz. Eu falei, mas eu não sei fazer isso. Nunca fiz uma fusão antes. Não, mas, cara, tem que ser você, a gente gosta de você e tal. E o seu Nelson é muito singular, né? Ele gosta de alguns símbolos pra ele, né? A Concórdia é de 1986. E a Spinelli é de 67, alguma coisa desse tipo. A Spinelli teve 2 presidentes. O Nelson Spinelli, que é o pai do seu Nelson, e o seu Nelson. Só teve 2 presidentes. E eu fui o terceiro presidente. Então ele pegou, não, porque a chave do negócio tem que ficar com você. Ele é bem simbólico em relação a isso. E era até por ele mesmo, porque ele já tinha tentado fazer isso uma outra vez e não tinha dado certo. E aí eu juntei as 2 corretoras, fiz a fusão das 2 corretoras, assumi como CEO das 2 corretoras, fundei a Necton, todos eles foram para o conselho, comprei o pedaço que eu queria comprar da corretora, criei um modelo de partnership, fiz tudo que eu acreditava na corretora. Eu me lembro que quando eu juntei as corretoras, elas perdiam 2,5 milhões por mês, juntas, com um capital social de uns 28 milhões. Então era assim, aumento de capital, traz aumento de capital. Eu lembro que no final do primeiro ano, a gente já praticamente zerou, e no final de 2018, dia 14 de dezembro de 18, a gente recebeu autorização para virar Necton. Esse foi o último dia que a gente dormiu separado como Concorde e Spinelli, e eu como CEO das 2 corretoras, aprovado pelo Banco Central e aprovado pela BSM. Um cara ser CEO de 2 corretoras diferentes, porque já tinha um processo no Banco Central. E no dia 17 de dezembro, que era uma segunda-feira, a gente amanheceu como Necton. Como é que surgiu? Primeiro dia da Necton. Que eu perguntei, mas como é que surgiu o nome Necton? Então, essa é uma pergunta muito legal. O nome Necton foi o seguinte, né? Eu tenho uma discussão longa. A gente tem uma campanha lá na Necton, um selo que é o selo Promarca, né? E aí eu me lembro que um dia pediram, pô, Mauro, a turma gosta muito do que você fala, se inspira muito em você. A gente queria que você abrisse o evento do selo Promarca. Eu falei, olha, eu não sou a pessoa ideal para fazer isso. A Natácia que está ali não me deixa mentir, né? Porque eu tenho um ponto. As pessoas acham, e elas demoram muito para discutir um nome. E para mim, o nome significa muito pouco. O que significa é qual é a essência daquela marca. Qual é a cultura que você quer colocar aqui? Quais são os valores? Isso aqui vai dizer qual é o nome.
Porque hoje, se eu te falar McDonald's, você vai lembrar de um hambúrguer. Mas ele nada mais é do que o sobrenome de uma pessoa. Sim. Que inclusive nem foi quem desenvolveu a marca quando você assiste o filme da história. Então, imagine alguém pensando, vamos fazer uma hamburgueria, qual é o nome? A pessoa vai pensar, sei lá, suculento, delícia, o mais gostoso, qualquer nome desse tipo que vá te sujeitar que aquele lanche é um lanche especial. Não é. É McDonald's. Então o nome da Necton, ele é um resumo primeiro de todos os valores que a gente colocou, e na Necton eu escrevi a primeira página com todos os valores e princípios e o que eu achava, mas quem escreve todas as outras são os colaboradores, os parceiros, os clientes que continuam esse legado. A gente tem um norte para ir, mas quem vai desenhando o caminho são essas pessoas. E quando eu conversei com uma agência há muito tempo sobre quais eram os nossos valores, os nossos princípios, o que a gente queria fazer, como a gente ia agir e tal, e quais eram as cores da marca, que são rosa, azul e branco, eles propuseram alguns nomes. E Necton significa todo organismo aquático que pode nadar contra a corrente. Então, e aí eles dissertaram um monte sobre isso, e que era um pouco do que a gente estava fazendo, que era abrir uma corretora quando já existia a XP, quando já existia o BTG, quando já existia o Bradesco, a Agro, o Itaú. Por que você quer montar um negócio num mercado super crowdado? Qual é o seu diferencial? Porque, por que você está montando um negócio aqui? Mas, eu acho que quando você tem diferencial, você consegue. O Starbucks já existia uma empresa que vendia o café. E agora, se você for ver o The Coffee, já tinha o Starbucks. E ele conseguiu se popularizar pra caramba. O Oakberry, a mesma coisa. E você tem várias empresas que entraram em mercados que já eram mercados consolidados, mas que eles trouxeram alguma coisa diferente. Por quê? Porque eles entenderam o que o consumidor queria. Uma lição muito importante que eu tirei, né? Quando eu trabalhei em grandes instituições, uma vez eu me vi numa sala muito grande discutindo qual era o melhor produto para o cliente. E aí uma hora eu levantei a mão e falei, gente, nós estamos discutindo o que é o melhor para alguém que não está aqui. Será que isso não é pouco funcional? Será que nos dias de hoje a gente não tem que discutir com o usuário? Como que os melhores apps do mundo se desenvolveram? Sim. Eles lançaram ali um protótipo que funcionava, né? que é o famoso MVP, que a gente chama, e foi se desenvolvendo de acordo com o que o usuário falava. E tem usuários que são muito orgulhosos de mudar as coisas nas empresas que eles participaram, inclusive em nós. Sim. Eu me lembro uma vez, e no começo da Necton, isso é muito curioso, quem respondia ao saque era eu. Aí eu ligava, oi, tudo bem, meu nome é Marcos Maluf, sou CEO da corretora e tal. Aí o cara não acreditava que era eu. Difícil. O cara achava que era mentira. Só que se você não tiver a temperatura do teu negócio na tua mão, durante muitos anos fui eu que respondi, você não melhora. E várias vezes... eu peguei um cara uma vez que o cara falou que o saldo dele estava errado. Porque o saldo que a gente mostrava de patrimônio, a gente mostrava o patrimônio. Vamos imaginar, o cara tem 1 milhão de patrimônio e 100 mil de conta corrente. Então aparecia 1 milhão de patrimônio e 100 mil de conta corrente. Mas na verdade o patrimônio do cara é 1 milhão e 100, né? Porque a conta corrente é dele. E o cara, assim como ele estava certo. E a gente mudou isso. E ele é cliente da marca Fiel até hoje, porque ele deve contar para as pessoas, olha, isso aqui foi eu que fiz. Quantos e quantos caras que tem assim? E quanto custa para você? Nada. Nada, né? Sim. De graça. Então eu acho que esse tipo de coisas foram diferenciais que a gente foi criando e foi entrando num mercado que já existia. E claro, a gente teve um pouco de sorte e foi muito rápido, né? A gente foi muito ágil nas nossas mudanças. Uma coisa que eu até te aproveitar e te perguntar, você falou, cara, antes, pra quem não sabe, né, antes da gente começar a conversar, você falou, não, fica aberto, pergunta de tudo, assim. E quando a gente vê essas histórias que dão certo... Como diz o Esteves, quando ele brinca nas entrevistas dele, né, pode me colocar na sauna, tudo bem. Mas assim, quando a gente vê essas histórias que deram certo e tudo, fica muito claro, assim, pra gente né, o que aconteceu, o que foi levando até lá. Mas eu queria saber um pouco desses bastidores, você já meio que deu uma antecipação ali, o lado desafiador disso, assim. Muitas vezes a gente tem muita gente que chega no podcast e fala, não, eu sempre soube que ia dar certo. Mas não, às vezes... eu nunca soube. Ó, se vocês quiserem saber, eu nunca soube que ia dar certo. Exatamente. Aliás, eu fiz para testar a tese. Uhum. Eu queria saber se tudo o que eu acreditava e que eu fielmente acreditava que podia fazer sentido, daria resultado. Uma vez, um dos diretores que trabalhava lá me fez a seguinte pergunta. Isso aqui é muito bonito, você falou. Você vai ter diversidade de pensamento porque você acha que a sociedade
tá mais diversa e o pensamento tá mais parecido, você vai ter igualdade de todo mundo que tá aqui, você vai ter... Por acaso a gente tem manicure para os homens e mulheres que querem fazer manicure na companhia, e essa é uma questão muito importante para a gente, porque isso diminui a distância de horas que um homem ou uma mulher trabalham, então a pessoa tem a oportunidade, é aberto tanto para homem quanto para mulheres, mas a maioria das pessoas que faz são as mulheres. Mas se a mulher quiser ou não fazer, isso diminui, pelas nossas contas, quase 2 horas em uma semana que ela precisaria se deslocar para fazer a unha, por exemplo. Então esse é um benefício que a gente dá para que ela use o tempo dela, que é o melhor valor que ela tem, como ela quiser. Se ela quiser usar para estudar, se ela quiser usar para se desenvolver na carreira, para melhorar os seus skills comerciais, se ela quiser usar na sua casa, se ela optar por ser mãe e quiser usar esse tempo para estar com o seu filho, ela tem igualdade de tempo, que é uma coisa que eu vi lá fora numa das minhas viagens, achei muito interessante. Depois a gente fala mais sobre isso. Mas esses desafios todos que a gente enfrentou e que a gente decidiu colocar foi para validar a tese das coisas que eu acreditava. E esse diretor falou para mim que tudo isso era muito bonito, mas que isso não gerava PNL, não gerava resultado, que nada disso gerava resultado. Eu falei, você tem razão. De fato, isso não gera resultado. Mas se a sua empresa não tiver isso, daqui a 2, 3, 4 anos você não tem empresa. Então pegue o valor que você imagina da sua empresa e divida por 4 anos, e esse é o resultado que todas as atitudes geram. Quando você tem uma área de recursos humanos, que a gente mudou para desenvolvimento de gente, de 6 pessoas, numa empresa que tinha 100 pessoas. E quando você tem um ambiente de trabalho que ganhou o Great Place to Work por vários anos seguidos e sempre foi considerado o melhor ambiente para se trabalhar. Quando a gente vendeu para o banco, a gente tinha 350 pessoas. 45% eram mulheres em cargos de liderança. A gente não tinha nenhuma política específica para a contratação de mulheres. Nenhuma. 0. A única política que a gente tinha era para criar um ambiente onde as mulheres, os homens ou pessoas com orientação sexual qualquer se sentissem respeitados, acolhidos e se tivessem capacidade técnica para aquela função, pudessem exercer aquela função, obviamente com a remuneração de todos que exercem a mesma função, são iguais e vão melhorar por méritos. A gente só fez isso. Mesmo num clima que era espetacular. Porque as pessoas no começo me falavam, mas agora ficou chato. E eu sempre dizia, chato era antes. E aí as pessoas vão percebendo e o clima corporativo foi melhorando tanto que as pessoas adoram. Outro dia eu cheguei na corretora, tinha festa junina que eles organizaram sozinhos. Isso é resquício da cultura que a gente criou lá atrás. Quando a gente fazia a festa junina, quando a gente engajava as pessoas, quando as pessoas não estavam acostumadas àquele ambiente. E eu me lembro, um último ponto, que quando eu assumi, você está perguntando dos desafios, os sócios dos 2 lados, eles me deram uma lista. E eu falei, o que é isso? Isso aqui, na minha opinião, as pessoas têm que mandar embora. Tá, obrigado. Passou uns dias, reunião de conselho. E o que você fez com a lista? Eu falei, eu li. Não, tá bom, mas e de atitude? Eu falei, nada. Mas por que nada? Eu falei, por 2 motivos. Porque a gente combinou que a gestão vai ser diferente e porque você fez a avaliação dessas pessoas numa cultura e num ambiente que não era a cultura e o ambiente que eu quero colocar na empresa. Eu imagino que em 60, 90 dias eles vão ter um ambiente aqui de proatividade, um ambiente de companheirismo, um ambiente de alta performance, um ambiente que as pessoas querem ficar até mais tarde, eles vão ver os exemplos, vão acabar ficando, a trabalhar mais, serem mais curiosos. Se neste novo ambiente essas pessoas performarem de forma diferente, pode ser inclusive que eu queira promovê-las e não demiti-las. Mas eu preciso ver o desempenho das pessoas no ambiente que a gente quer como cultura corporativa desta empresa. E quando eu ver isso, eu vou tomar decisão. Tem gente que estava nessa lista que é sócio do BTG hoje. Ralph é um exemplo. Nosso diretor institucional, Necton institucional completamente segregada do banco. Ralph é um belo exemplo. E sabe por que o Ralph estava nessa lista? Porque ele era considerado nervoso demais. Ralph é um amor. Sim, eu já tive a oportunidade. Ralph é um doce. E sabe por que ele era nervoso demais? Porque tudo que ele queria fazer não pode, não dá, não funciona, não conseguimos, tudo era travado. Aí ele ficava bravo. Então eu acho que os desafios e aí a gente volta naquela pergunta que você me fez do Esteves, né? Se eu não tivesse coragem de falar para as pessoas que eram acionistas, tanto quanto eu da empresa, dividimos a empresa em 3, que eu não ia fazer, porque nós tínhamos combinado um mandato, eu tinha comprado um pedaço da empresa,
Os conselheiros eram conselheiros, não eram executivos. O único executivo era eu. E nós íamos seguir. Então, eu acho que isso foi muito importante para não só estabelecer as regras, mas para mostrar que você não precisa usar o seu mandato porque você tem um mandato. Não há mandato melhor do que o argumento. Não há mandato melhor do que a boa explicação. Se você precisar usar alguma coisa pelo seu crachá ou pelo seu cargo, não vale a pena. E não vai durar. Não vai dar certo. Você me apresentou como CEO da Necton. E eu definitivamente me imagino como uma peça da engrenagem da Necton. Eu só estou como CEO da Necton porque aqueles colaboradores em mim confiam, me dão a oportunidade de geri-los, de liderá-los, a honra de liderá-los, porque os sócios do banco entenderam, fizeram uma boa aquisição e que a aquisição performa bem. Então, essa é uma posição de uma empresa que não era minha, de uma empresa que eu não herdei, ou que não é minha por algum motivo específico, né? Eu acho que cargos de liderança são assim. Você pode ser até colocado lá por alguém, mas você é mantido lá por todo o seu ecossistema. E uma coisa que você falou interessante, que você falou sobre essa questão de cultura, né? E de tentar colocar uma cultura diferente, uma abordagem diferente. E eu imagino o desafio disso dentro do mercado financeiro, porque o mercado financeiro, e eu imagino que você viveu essas épocas também, sempre foi conhecido por ser um ambiente mais agressivo, um ambiente em que as pessoas às vezes não mediam muito as coisas, não mediam muito as palavras e tudo. Você chegou a enfrentar alguma resistência nesse sentido, em termos da sua visão de cultura? Cheguei a enfrentar muita resistência. Porque é engraçado, eu sinto que as pessoas têm orgulho de falar justamente sobre a época que todo mundo era grosso com todo mundo, assim, etc. Você chegou a enfrentar esse tipo de resistência? Cheguei a enfrentar muita resistência, e para isso é muito importante que você tenha os propagadores da sua cultura, que acreditam de fato no seu projeto, que vão ser os propagadores no dia a dia. E aí cito aqui alguns, né? O Rodrigo Cruz, por exemplo, é um deles. O Rodrigo Cruz é hoje o nosso business manager da companhia. Ele começou lá como assistente de controladoria e no primeiro dia que eu cheguei na Concórdia, que era no centro de São Paulo, na rua Líbero Badaró, um escritório bem antigo, ele bateu na sala que eu estava e ele via como eu era tratado pelos diretores. A turma tinha bolão para saber quanto tempo que eu ia durar. Era mais ou menos por aí, né? E aí ele olhou e falou: "Oi, você que é o Maluf?" Eu falei: "Sou. Posso falar com você um minutinho?" Eu falei: "Pode." Não conhecia ninguém, né? Falei: "Pô, chegou um cara e quer falar comigo." Oportunidade. Só pode ser ajuda, né? E aí ele falou: "Pô, cara, eu vi que você vai fazer um projeto assim, assim, assim. Cara, eu queria te ajudar." Eu falei: "Ótimo, tô precisando de ajuda." Ele: "Não, mas desde o começo." Eu falei: "Então, senta." Tinha uma lousa. Eu escrevi atrás na lousa o que a gente ia fazer. E eu falei: "Ó, tem que fazer isso. E a minha cabeça é essa, tal. Ele falou: "Posso tirar uma foto?" Eu falei: "Pode." A gente tem essa foto até hoje. Que legal. Do dia que foi. Uma lousa branca, minha letra não é muito legal, depois eu mostro pra vocês aqui. E a gente começou, e o Rodrigo é um propagador da nossa cultura nato. E nem por isso a gente não senta e fala: "Peraí, cara, vamos rearranjar aqui?" Ontem a gente teve uma conversa aqui com o banco, sobre um outro assunto, terminou a conversa e falei: "Rodrigão, chega aí", porque eu fico na mesa de operações, né? Eu gosto de sentar lá, tem uma sala perto da parte de varejo, de agente autônomo e tal, que eu sempre faço reuniões por ali, eu ficava por ali, mas seguindo a cultura do banco aqui, eu acho super legal, eu sempre gostei de ficar na mesa de operações. O Rodrigo senta do meu lado, chamei o Rodrigão e falei: "Rodrigão, você chega aí, puxa uma cadeira." E a gente realinhou algumas coisas ali. Pô, nós estamos gravando hoje aqui, 9 de julho. Né? Eu fiz isso no dia 8 de julho de 2025. Pô, eu comecei a falar com o Rodrigão a primeira vez em julho de 2017. 8 anos depois, a gente está alinhando todo dia com o nosso discurso. Ele é uma das pessoas. Giovanni, outra. O Irã, que você entrevistou, outro. Fabiano, outro. E são pessoas que vieram de outras épocas. Mas a partir do momento que você faz um combinado e que você fala: "Olha, os nossos valores são esses. O resto é tudo negociável. Mas esses daqui não são. Não abre mão. Esses a gente não abre mão. Precisa respeitar o coleguinha, a coleguinha do lado. Não vamos abrir mão. Não, mas vai ficar mais chato, menos chato, mais legal. Vai ficar mais legal, garanto pra você.
Nós vamos fazer mais amigos, vai ter mais gente, vamos trocar mais experiência, vamos ter gente mais legal trabalhando aqui. Podem confiar em mim. A gente vai trabalhar duro. A gente aqui trabalha duro. A gente vai pensar sempre em primeiro no nosso cliente. Não importa se der lucro, se não der lucro. Nós não estamos fazendo um negócio para vender e ganhar dinheiro. Nós estamos fazendo um negócio porque a gente acredita que vai ser sério, que vai ser certo, e que se for sério e for certo, ele vai compactuar com os valores dos nossos clientes. E se isso chegar na boca dos nossos clientes, eles vão investir o dinheiro deles aqui. Eles vão confiar o maior ativo que eles têm aqui, que é o dinheiro. Eu não tenho dúvida. E a gente tem que ser ético. Tá combinado? Tá. O resto vale tudo. E dali a gente foi. Dali em diante a gente foi. E eu sempre acordei e dormi trabalhando para 3 coisas. Em primeiro, eu trabalho para o meu cliente. Número 1, trabalho para o meu cliente. Número 2, para o meio que eu me encontro. Para a região de Pinheiros, para o estado de São Paulo, para as regiões mais humildes, para o Brasil, para pagar imposto, para fazer um bem para a sociedade. E em terceiro lugar, eu trabalho para o meu acionista. Porque se eu trabalhar, em primeiro para o cliente, em segundo para a sociedade, eu já vou estar gerando valor para o meu acionista. Agora, se eu trabalhar só para gerar valor do meu acionista, independente de qualquer coisa, eu não vou ter um negócio. Duradouro, de longo prazo, eu não vou ter um negócio. Você já não me perguntou, mas eu já vi muitos negócios desses e eu já quis fazer negócios da vida para falar, pô, será que eu não dou uma tacada, faço em um ano, eu vendo, eu ganho, não sei o quê? Nada deu certo. Só deu certo quando eu fiz um negócio com o coração e com os valores que eu realmente acreditava. Porque esses eu comia no café da manhã. E ninguém precisava me contar. Eu lembrava todo dia. Não precisava estar escrito em quadro, escrito em lousa, não precisava estar na porta da empresa. Porque cultura é assim. Cultura corporativa é isso. É você ver o exemplo e fazer de novo. Você me perguntou do Esteves, né? E tem exemplo do Esteves, do Flora, do Salute, do Góes, de vários excelentes sócios que o banco tem. Aliás, eu só vendi a minha companhia para o banco por causa deles. Porque quando a gente decidiu... Acho que eu estou pulando para a sua próxima pergunta. Não, eu estou ainda aqui no ritmo. Tá? Ainda tem mais uma para fazer sobre isso. Quando eu decidi que a companhia precisava de um movimento de aporte de capital para crescimento, quando a gente virou Necton, o primeiro mês da Necton foi em janeiro de 18. A gente virou em 17 de dezembro de 17. Janeiro de 18 foi o primeiro mês inteiro. A gente ganhou dinheiro no primeiro mês. E como a gente não tinha mais dinheiro, porque já tinha colocado todo o dinheiro que eu tinha, eu falei, pô, maravilha, ganhamos dinheiro, eu vou usar o dinheiro para investir. E a gente ganhou dinheiro todos os meses, desde que a gente foi fundada. A gente vinha de 2,5 milhões de prejuízo, diminuí para menos 700 mil em dezembro de 18. Em janeiro de 18 a gente ganhou 700 mil, eu comecei a investir tudo que a gente ganhava. Tanto é que a gente teve a honra de comprar algumas corretoras no meio do caminho, que foram aquisições espetaculares, não pelos números que elas trouxeram, mas principalmente pelas pessoas, né? Eu sempre achei que a aquisição era a melhor forma de você ter a oportunidade de trazer gente boa que oxigene o seu time. Sempre achei. E assim foram as aquisições que a gente fez. E toda vez a gente crescia, a gente começou a crescer bastante. Então, de janeiro de 18 a agosto de 20, a gente cresceu muito. Inclusive na pandemia, fizemos coisa muito legal na pandemia. Não demitimos uma pessoa, garantimos que não demitimos nenhuma pessoa. Imediatamente colocamos as pessoas em casa, adiantamos para as pessoas vale refeição, vale alimentação, tudo que a gente podia adiantar para elas, 13º, para que elas pudessem ficar em casa confortavelmente, estabilização de trabalho, sem pensar em dinheiro. Pensando no bem-estar daquele colaborador. Eles estão com a gente até hoje. O turnover da Necton é muito baixo. Sim. Não só comparado ao mercado financeiro, mas comparado às outras empresas. E a gente não acha que ninguém está devendo para a gente não, cara. A gente fez porque a gente acredita nisso. Hoje veio conversar um cara comigo com o Salute e com o Flora, e o cara tava contando a história dele, falando, pô, eu sou muito grato ao Maluf, que ele me ajudou nesse ponto. Aí uma hora o cara falou, não, porque eu tava em tal empresa, e aí eu fui para outra, e foi o Maluf que me indicou para essa outra empresa. Aí o Salute virou pro cara e falou, mas por que você parou de trabalhar com o Maluf na empresa anterior? Né? Aí o cara falou, então, porque eu recebi uma proposta assim, 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 eu sentei com ele olhou e falou, acho que isso vai ser melhor para você. Esse era eu de 2008. Esse sou eu de 2025. Os colaboradores têm eles têm a intimidade, a confiança em mim de chegar e falar, olha, eu recebi uma proposta do concorrente, o que você acha? Ninguém vai embora sem falar comigo. E muitas vezes eu falo, olha, eu acho que esse concorrente é legal. Eu acho que essa vaga é para você. Ou olha, vai conversar com tal área no banco, porque tem uma vaga legal e eu acho que é a sua cara. E alguém fala, mas pô, você tá jogando contra a sua área aqui, porque esse cara é importante.
mas para a carreira dele é melhor. Sim. Mas só se constrói uma cultura dessa forma. E eu me lembro que em agosto, quando eu decidi que a gente precisava investir mais para crescer e acompanhar o crescimento das grandes, principalmente na parte de tecnologia, a gente contratou um banco. Eu já tinha recebido uma proposta do BTG lá atrás, em 2018 mesmo, mas eu tinha recusado, tinha recebido algumas outras propostas, eu tinha recusado. E a gente contratou porque eu queria, os meus sócios iam vender um pedaço e a gente ia fazer um aumento de capital na empresa para a gente investir ainda mais, porque a gente vinha crescendo muito, né? Na companhia. A gente já tinha multiplicado por 4 o tamanho da companhia e vinha crescendo pra caramba. E aí a reunião que eu decidi que eu ia topar vender pro BTG foi quando o Góes me chamou para aquela reunião com o Esteves, que eu te contei. E quando eu tava na sala, antes do Esteves chegar, tava o Salute, o Flora, o Góes e o Lute. Pô, não conhecia ninguém, né? Eu tava ali meio... E aí eu vou contar para vocês que não estão entendendo quem são essas pessoas. Eu tava ali meio naquela... E aí, tá frio, né? Tá calor, como é que tá, né? Qual time você torce? Qual time você torce e tal. E todo mundo ali meio no celular. Aí eu virei e falei, Salute, há quanto tempo você tá no banco? Aí ele parou, me olhou e falou, é meu primeiro emprego. Eu fiz summer job aqui, eu tô aqui. E começou a contar quantos anos ele tava. Eu falei, que legal. E você, Góes? Pô, tô quase há 20 anos. Tô desde o UBS. E você, Lute, daquele jeito do Lute, né? O Lute, para quem não sabe, é uma figura muito icônica do mercado financeiro. Trabalha no mercado há muitos anos. Fera de tecnologia, né? Cara, entende de tecnologia, entende de back-office, um craque no mercado de equities, toca a mesa do banco inteira da corretora de equities. Um cara, assim, com muita experiência, conhece de regulação, um cara muito legal. Pô, eu tô aqui há não sei quantos anos, 20 anos. E você, Flora? Pô, eu vim pra cá estagiário também. Na época o Flora tava há 20 e poucos anos, 20 anos, 21, agora tá 25. Tava 20 anos no banco. Aí eu falei, pô, esse banco tem uma coisa diferente, hein, cara? Esses caras estão aqui há tudo 20 anos no banco. O presidente do banco é o primeiro emprego dele. O cara que criou o digital dentro do banco, um banco que era um banco de investimento, tá aqui há 20 e tantos anos. O cara que tá aqui comigo fazendo o meu deal, veio pra cá no UBS, não foi mais embora. Veio do UBS pra cá, não foi mais embora. Cara... O que ele tem? Esse lugar aqui tem uma coisa especial, né? Sim. Olhei embaixo da mesa, ninguém tava preso, né? Falei, pô, os caras tão livres pra ir e vir e querem ficar aqui mesmo. E eu fui ver que alguns concorrentes trocavam muito da direção, né? E aí minha conversa com o Esteves foi daquele jeito dele, né? Eu não posso fazer aqui, né? A turma às vezes fala que eu imito ele um pouco parecido. Mas ele, pô, daquele jeito dele, falou, pô, e aí, cara, beleza? Conta aí. Foi assim. E aí eu comecei a falar pra ele da minha história. Que legal. Ele ficou 26 minutos, saiu da sala e falou, pessoal, continua aí. Pô, achei muito legal, continua aí. Aí a turma saiu, o Góes olhou pra mim e falou assim, pelo body language do cara, você entendeu? Eu falei, não, lógico que não, nunca vi o cara. Não entendi, né? E eu me lembro, né, cara, que, pô, falar com essa turma, as pessoas acham que a gente não sente, né? Mas eu me lembro que eu vinha pra cá, eu tinha um carrinho pequeno e eu vinha pra cá no carrinho pensando, e eu adorava o carrinho porque ele tinha um braço aqui, que o celular ficava aqui, e eu ficava pensando no carro só assim, né? Vindo da Anecto ali na Faria Lima, perto de Pinheiros, não por acaso a gente fez lá. E aí eu vinha vindo pra cá só pensando no carro. Cara, você vai falar com o André Esteves. Porra, não vai fazer nenhuma besteira, hein, cara? Olha a quantidade de gente que tem esperando, não vai fazer besteira, né, cara? E aí saí da reunião, a gente deu super bem, a gente fez mais umas 3 ou 4 reuniões e a gente fechou o negócio. Depois que ele foi conhecer a Necton e viu como era a estrutura absolutamente aberta, com uma diversidade enorme de pensamentos, de cabeça, de forma de atuação. Num lugar já diferente, que é o bairro de Pinheiros, não é mais aqui nessa Faria Lima, mais tradicional. Tem gente de todo tipo. Minha head de marketing tinha só metade do cabelo, o outro tinha o cabelo amarelo, o outro tinha o cabelo azul, e tá todo mundo ali feliz da vida produzindo. E aí o Esteves decidiu fazer o deal porque ele acreditava muito na cultura da Necton, no modelo de negócio da Necton. E as propostas anteriores tinham sido muito mais pelo valor de receita, crescimento e tal. E aí quando a gente fez o deal, e ele respeitou nesses 5 anos tudo que ele combinou comigo. Absolutamente tudo. Cara, isso é muito legal. Acho que tem 2 coisas que eu queria te perguntar, assim. Primeiro, eu acho que a gente vem conversando com muita gente aqui
E a gente tem grandes empreendedores, ou melhor, um grande modelo de empreendedorismo no mercado, que são os escritórios, né? E que você veio desse meio. E eu acho que assim, a Necton é um exemplo de sucesso de desenvolvimento de escritórios que aceleram muito rápido. A gente está com bastante contato lá com a turma, né? Vamos fazer o evento lá na sexta também e tudo. Vou participar com os clientes. E assim, é realmente impressionante a velocidade do crescimento dos escritórios da Necton. Falando para essas pessoas, né? Para esses empreendedores de mercado, assim, o que você acha que consegue de fato fazer um escritório se diferenciar? Ou pelo menos alguma lição que você queira deixar dentro do que você aprendeu na Necton? E uma segunda pergunta um pouco curiosa. Depois que aconteceu esse deal com o banco, como que foi o primeiro dia depois desse deal? Mudou alguma coisa ou não? A pergunta é legal. Mas vamos começar pelos agentes autônomos, que agora são agentes de investimento. Eu adoro agente de investimento. Eu acho que ele é a melhor forma de capilarizar o mercado financeiro no Brasil e de fazer com que a capacidade de preservação de patrimônio, de poupança a longo prazo do brasileiro seja melhor alocada. Eu acho que ele é um baita empreendedor, ele é uma profissão que cresce muito e ainda bem com bons profissionais. E quando a gente decidiu fazer a Necton como uma casa para esses profissionais, eu usei muito da minha experiência na ponta, de já ter sido um deles. Eu me sinto um deles até hoje, né? Você me perguntou o que eu sou, o que eu faço, eu falei que eu sou agente de investimento, né? O agente autônomo, que era como era na minha época. E a gente procurou criar a melhor casa para eles, né? E não a maior casa. Eu me lembro quando eu contratei o Fabiano é um cara que está com a gente até hoje. Ele é um profissional que tem 51 anos. Eu devo ter contratado ele com 46 ou 40. Não. Eu devo ter contratado ele com 44. O que já era considerado um profissional com muita idade para a posição, né? E ele já estava fora do mercado há algum tempo. Eu tinha trabalhado com ele há muitos anos atrás. E ele sempre foi um cara sênior e muito comercial. E ele estava morando em São Carlos. Ele disse que não, mas com o pai. E aí eu conversei com um amigo em comum e falei, onde é que está o Fabiano? Ainda era Spinelli. Não, o Fabiano está em São Carlos. Traz ele aí, eu quero conversar com ele. E o Fabiano ficou meio sem jeito, porque ele já tinha tido uma relação comigo no passado, a gente tinha trabalhado junto. E eu não sei como tinha terminado a relação, porque eu não guardo muita coisa, assim. Eu vou para frente e tal, e das pessoas que eu ajudei, as pessoas que eventualmente não me ajudaram, eu só guardo as coisas boas que ficam. E eu nem me lembrava, eu falei, não, eu quero falar com ele, imagina, tal, traz ele aí. Tal. E ele veio meio desconfiado, ele já sabia que o projeto estava funcionando e tal. E ele, quando chegou lá, eu falei para ele tudo que eu queria fazer de uma vez só. Ele adorou, achou ótimo, não sei o quê. E depois ele me voltou uns dias depois, falando, olha, ele me chamava de Malufinho, né? Ele falou, Malufinho, deixa eu te falar um negócio, não vai dar. Eu falei, mas por quê, Fabi? Porque, cara, o projeto é muito legal, mas eu não vou conseguir fazer, cara, você vai se decepcionar comigo. Eu tô há muito tempo fora do mercado e não sou mais aquele Fabiano que você conhecia. O mercado mudou muito, eu tô meio desatualizado e tal. Cara, aquela sinceridade dele me tocou tanto, cara, que eu tinha certeza que era ele. Eu não tinha a menor dúvida que era ele. Fez você ainda ter mais certeza. Menor dúvida que era ele. Eu falei, Fabi, vamos fazer o seguinte. A Necton ainda não foi nem aprovada pelo Banco Central. Então você vem para cá e você passa o primeiro ano visitando todos os escritórios do Brasil. E não traz nenhum. Você só vai montar a área. Eu quero saber tudo o que eu preciso. E você vai trocar muito comigo, porque eu entendo muito desse negócio, para ser a melhor casa para esse tipo de agente autônomo. O cara que vai empreender, o cara que está começando agora, o cara que tem um escritório ali com 3, 4, 5 pessoas. Eu vou ser a melhor casa. Eu não quero brigar com o cara que tem um escritório para 50, 60, 80 pessoas. Esse cara está alocado no BTG, na XP. Mas eu quero pegar esse empreendedor com potencial e mostrar que ele não vai ser um número. Que ele vai ser um cara especial aqui. E o seu job no primeiro ano é não trazer ninguém. Ele deve ter achado eu meio esquisito, mas topou. E também convidei ele para ser meu sócio. Deve ter achado mais esquisito ainda, mas topou. Passou 4 meses, ele já tinha equipe, sistema, forma, tudo que ele tinha começado do zero. Ele me chamou um dia e falou, olha, tô pronto. Podemos começar a trazer gente. Vou atrás. E a gente começou a montar essa área.
Então a gente começou a área de trás para frente, a gente começou sem pressa. A gente é a terceira maior rede de escritórios de investimento do país. Terceira maior rede. A gente começou, já existia XP, BTG, Guide, várias outras meio do caminho. Algumas que a gente adquiriu, que nós adquirimos no meio do caminho através do banco, como Orama, Planner, Elite. E quando a gente vendeu para o banco, a gente já era a terceira maior área. Em 2 anos. E a gente não tinha o menor objetivo de ser maior, ordem de grandeza, mas a gente queria ser melhor para esses caras. Não necessariamente a gente precisava contratar o cara que era o mais experiente do mercado ou que estava mais na crista da onda. Mas a gente precisava contratar alguém que tivesse entendido o que a gente queria, que não procurasse atalhos e que conseguisse, de fato, construir uma rede onde o foco era o cliente final. Porque eu tenho 2 clientes, o agente de investimento e o cliente final. Sim. Esses são meus clientes. Os meus funcionários hoje na Necton, meus colegas de trabalho, são meus clientes. E não o contrário. Liderança, para mim, é isso. É você servir ao outro. É você se doar ao outro. Isso é vocação. Não adianta ninguém te pedir. Ou vem com você, ou você não quer, não tem. E a segunda coisa que você me perguntou, e assim, acho que conselho para a gente de investimento, eu acho que a gente dá todo dia, né? Mas acho que o principal deles é trabalhar duro, ter um foco, ter um objetivo, partilhar com os teus colegas de trabalho, com os teus sócios, os seus resultados, os seus goals. Ninguém ganha nada sozinho. Eu não acredito em nenhuma empresa que não tenha um projeto de partnership bem estruturado. Não acredito não por acaso eu estou no BTG, que é a maior partnership bem sucedida da história do Brasil e acho que da história do capitalismo, uma das mais relevantes, assim como foi a história do Goldman lá atrás. A diferença atual é que a partnership do Goldman representa um capital social pequeno do banco, enquanto a partnership do BTG continua sendo a controladora do banco. E acho que por isso que o banco tem esse espírito que tem hoje, principalmente pelos seus principais acionistas. Então eu acredito muito numa cultura de partnership. Montei na Necton, foi o que deu certo, o que fez a Necton se desenvolver tão rápida. Porque a cultura de dono, é muito fácil você falar para a pessoa... Eu vi um meme na internet, né? Você tem que pensar como dono, trabalhar como dono, não sei o quê. E a pessoa no final fala, mas eu faço tudo isso, mas eu ganho aqui... Pô, não tá batendo alguma coisa uma coisa com a outra, né? Você também tem que ter um plano para que as pessoas acreditem de fato e sejam remuneradas por isso. Então eu acho que para um escritório eu olharia isso. E também eu sempre gostei de olhar que, apesar de você ter várias áreas, ninguém é monofunção, né? Então, o escritório é o primeiro compliance do nosso negócio, né? Sim. Então, ele é que tem que ter o Know Your Client, tem que conhecer o seu cliente, tem que entender o que acontece com ele. Acho que isso é super importante para um cliente e eles vêm se aprimorando cada vez mais ao longo do tempo. Eu acho que isso é muito importante, não só para você se prevenir de qualquer risco, mas principalmente para você saber que está construindo uma relação de longo prazo. Sim. E você me perguntou o que mudou no primeiro dia, né? Como que foi o dia 1 depois do dia do BTG? Você saiu da conversa, você chegou em casa, o que você pensou e como acordou no dia seguinte? Mudou alguma coisa ou não mudou? Eu vou te contar primeiro o mixed feeling que dá, né? Porque isso faz a gente pensar bastante, Costinha, porque o mais legal, cara, é a jornada, cara. Quando você chega no topo da jornada, a primeira coisa que você sente falta é de caramba. O que eu vou buscar agora? O que eu vou buscar agora? Agora é descer? O que eu faço aqui, né? Sim. E eu me lembro que uma das coisas que o Giovanni me falou, muita gente me falou muita coisa, mas ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele olhou pra mim e falou, olha, agora a gente precisa se preocupar. Qual é o novo sonho? Ele olhou pra mim e me fez essa pergunta. E eu não sabia o que responder pra ele. Eu precisava pensar. Eu não sabia o que responder. Mas eu tinha certeza que eu queria ter experiência de trabalhar no BTG, porque a gente teve outras propostas, algumas até maiores, mas eu tinha dado a minha palavra pro BTG. Eu não ia voltar atrás. Eu queria ter essa experiência. E aí eu me lembro que o dia de assinar o contrato foi um dia muito curioso, né? Primeiro que no começo do dia eu recebi uma ligação do nosso banqueiro dizendo, olha, nós acabamos de receber uma proposta maior de um banco concorrente, fala que você não vai. Você teve um imprevisto que você não vai lá assinar. Aí eu falei, não dá. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu falei que eu ia. Mas falou pra quem? Eu falei pro Góes que eu ia.
Não, tudo bem, mas fala que você não pode. Eu falei, não, eu não posso fazer isso. Eu combinei, eu apertei a mão do Esteves ontem. Eu tenho que ir. Eu não posso não ir, eu fui. E aí eu me lembro que eu tava indo sozinho. Aí eu pedi para um cara do banco de investimento, craque, ir comigo e um advogado. Fomos em 3. Chegamos lá, tava o time inteiro jurídico do BTG, o time inteiro de aquisições e uns 6 advogados. Eu falei, olha, pelo número, estamos um pouco pior aqui, né? Então, assim, talvez tecnicamente, certamente se isso for uma briga física, com certeza, né? Então, precisamos de reforço, né? Mandei um WhatsApp pro Giovanni, para minha head de compliance, que teve comigo desde o começo, sócia nossa, para nossa advogada-chefe, sócia nossa também. Falei, ó, dá para vocês virem para cá? Tá precisando de alguma coisa? Eu falei, olha, agora é de número. E aí eles chegaram lá e ficamos, então, 6 contra 20. Já estavam numa situação melhor, né, Costinha? Tava numa situação um pouco melhor. E aí, eu não sabia que era assim, né? Porque já estava mais ou menos que certo o contrato. Mas aquele dia eu descobri que não estava nada certo. Então, nós ficamos até 10 horas da noite para acabar o contrato. Começamos às 10 da manhã. Não estava acostumado, tá todo mundo tranquilo. 1 hora. Assim, a primeira cláusula demorou assim 3 horas. Nossa Senhora. Sabe quantas cláusulas que a gente usou do contrato? Nenhuma. 0. O contrato era bom. Mas não usamos nada do contrato. Mas era porque tem uma particularidade, né? O Banco Central precisa aprovar. Então, nesse período, não dá para fazer... Eles não me conheciam, né? Vai que eu faça uma maluquice. Né? Então, era muito longo. Então, esse foi o primeiro ponto. Eu saí de lá. Não eram todos sócios que sabiam da negociação, né? Eu saí de lá e marquei uma reunião às 10h30 com todos os meus sócios. Para anunciar o deal, tal. E no dia seguinte, eu falei com todos os colaboradores e funcionários, tal. E, cara, o sentimento era um mix. Eu estava muito feliz pelo que a gente tinha feito, pelo reconhecimento que um banco como o BTG tinha tido por uma empresa que nem a Necton, em menos de 2 anos, né? Porque eu abri a empresa em dezembro de 17. Eu vendia o BTG em outubro de 20. Eu já tinha adquirido a Coin, a Mundinvest, a Lerosa no meio da crise. Todos os ex-sócios aqui são super meus amigos. A gente foi muito legal com eles e eles com a gente. A gente adora as aquisições, somos muito felizes com as aquisições que fizemos. Mantemos um relacionamento muito legal. Os meus ex-sócios na Necton são muito meus amigos. E eu tive oportunidades no meio do caminho. Eu podia ter comprado a parte deles, podia não ter vendido para o banco, era eu que tocava a companhia, eu que tinha feito o turnaround da companhia, e eu não fiz. Eu preferi seguir com quem me abriu as portas até o último dia. E talvez por isso eu tenha uma relação tão boa com eles. E depois que eu vendi, a minha maior preocupação era como aquelas pessoas ali iam ter novos sonhos e novas oportunidades. Essa era a minha maior preocupação. Quando o Esteves me convidou para ser sócio, e eu também disse que eu não trabalhava sozinho e indiquei o Giovanni e ao Ralph, que foram muito bem aceitos no banco como sócio, pelos seus méritos, pelas suas qualidades, pelas suas competências, estão aí até hoje. E eu fiquei muito feliz porque ele entendeu aquele business, entendeu quem eu era, entendeu o que era aquele negócio. Mas o day after é estranho, porque eu não consegui... Eu me lembro que uma vez o Rodrigo virou para mim e falou assim: mas chefe, você não vai comprar nada para comemorar? Um relógio, um carro, uma casa? E falei, não. Então, eu tenho a mesma casa de campo, eu moro no mesmo apartamento que eu morava, eu até acho que meu carro é o mesmo, ou se não é o mesmo, eu comprei logo depois. Eu não tenho muito hábito de usar relógio. Eu não fiz nenhum marco para essa história, mas o meu maior marco e o que eu sou mais realizado é que eu sou feliz de ter feito esse deal. Sim. Passados 5 anos, que completam esse ano, eu acho que as experiências que a gente teve na Necton individualmente e no BTG, junto com a Necton pós o deal,
elas são muito positivas. Quando eu vejo, por exemplo, a Fátima, que foi a nossa head de compliance, ser hoje vice-presidente da BSM. Eu fico muito orgulhoso disso. Sim. Quando eu vejo a Daiane, que foi o nosso jurídico, está absolutamente integrada como jurídica do banco. Quando eu vejo o Rodrigo, que era um menino de auxiliar de controladoria, hoje é nosso business manager. E tantos e outros exemplos. O Elias, que era nosso diretor de back-office, e hoje tem uma posição aqui no time de back-office do banco super importante. O Ralf ser sócio do banco, o Giovanni ser sócio do banco, ter comprado mais participação ao longo dos anos. Isso, para mim, me dá muito orgulho. Isso é o que me move. Isso é o que me faz mais feliz. Saber que, de fato, aquele grãozinho de areia que a gente plantou lá atrás transformou a vida de muita gente. Isso, para mim, é o mais legal. Quando eu sento aqui antes de começar o podcast, você olha para mim e fala assim, eu era cliente da Necton. Sim. Cara, isso para mim é muito legal. Porque mostra que a gente atingiu pessoas que a gente nem imaginava que a gente ia atingir. Que a gente nem imaginava. Então, o day after para mim foi de muita pressão. Porque eu ali... eu tinha convicção que eu não fiz o deal por causa de grana, que eu fiz o deal porque eu queria ir para aquele lugar, e aí eu tinha uma responsabilidade ao mesmo tempo de que aquele lugar tinha que ser legal, porque fui eu que escolhi. Sim. E que se fosse ruim, fui eu que escolhi. Não dava para eu dizer que são os caras, porque os caras sou eu agora. E ao mesmo tempo eu imagino que a responsabilidade que você deveria ser, obviamente que é todo mundo trabalhando junto, mas assim, você deveria meio que dar o exemplo do que o lugar deveria ser, de certa forma, né? A pessoa olhar para a Necton, olhar para mim, né? Exatamente. Não tinha jeito, né? Eu me lembro de todas as discussões que a gente teve, de comitê de diversidade, a gestão de gente, de treinamentos de RH, reeducação das pessoas que estavam lá, porque eu não cheguei na companhia e mandei todo mundo embora. Acho que a companhia tinha 120 pessoas quando eu assumi, nós diminuímos para 80, 90 e aumentamos para 350. Sim. Então tem 80 pessoas lá. Se você pegar a Denise do Rio, a placa de 20 anos de Concórdia dela é assinada por mim. E ela está até hoje no BTG. Ela está até hoje. Se você pegar o Ralf, ele já estava na Concórdia. O Rodrigo já estava na Concórdia. O Cueca, que é um cara que é ícone da mesa de renda fixa, já estava na Concórdia, profissional de muitos anos. E essas pessoas mudaram o mindset. Mudaram o mindset. Porque é muito fácil chegar numa companhia e desistir das pessoas. Sim. É muito fácil desistir das pessoas, mas eu não desisto. Eu não desisto das pessoas. Eu acho que elas podem mudar se o ambiente mudar. Eu não acho que elas são ultrapassadas. Eu não acho que a pessoa ter idade é sinônimo de ser ultrapassada. Nem ter pouca idade é sinônimo de ser tecnológico. Sim. Nenhum nem outro. Eu acho que uma pessoa de muita idade pode contribuir muito com você em experiência. Com certeza. Então, se eu pegar... Eu me lembro quando eu cheguei lá, tinha um rapaz que era amigo do pai do seu Nelson e que estava lá meio que circulando, meio que trabalhando, meio que não e tal. Cara, esse cara me ajudou muito no começo. Me explicando quem eram as pessoas e tal, e tal, e tal. E eu explicando para ele, olha, cara, o mundo mudou. É assim, tem pessoas que têm opção... diferente da sua, orientação sexual diferente da sua, ou que não querem ter filhos, ou que torce para outro time, tem outra religião. E era uma coisa muito difícil para entrar na cabeça daquele cara. Porque ele estava lá com 70 anos, daqui a pouco vou morrer, não sei o que, a vida é assim. Então. E o cara mudou muito e hoje é funcionário nosso. E tá lá trabalhando no expediente todo dia e tal. E você vê que você mudou a vida desse cara, porque eu podia ter pego esse cara com 70 anos e falado, ó, cara, tchau, vai pra casa. Acabou a tua carreira. Pode ir embora, já contribuiu o que tinha que contribuir. É claro, né? Quando as pessoas estão dispostas a mudar, pode ser que não no primeiro momento, mas com o tempo elas estão dispostas a mudar, é muito prazeroso você ver isso. Sim. É muito prazeroso você ver. Porque você não quer, e acho que ninguém quer ficar num lugar de favor, né? E esse nunca vai ser o objetivo de alguma empresa que eu crie, da pessoa estar lá por um favor a alguém, por uma deferência a alguém. A pessoa tem que estar lá pelos seus méritos próprios, né? Porque ninguém quer estar ou receber alguma coisa por deferência. Isso vai em linha aos programas sociais, por exemplo, do Brasil. A gente está num momento de debater programas sociais, que eles são absolutamente necessários. Mas ninguém quer receber o programa social para sempre. Sim. Em deferência a quem quer que seja.
A pessoa quer receber o programa social como um auxílio para que ela mesma seja capaz de conseguir dar passos maiores na vida, né? E acho que esse é o principal debate do mundo privado para o mundo público, né? Como fazer algo necessário e importante, que é você ter uma rede de proteção social ali para as pessoas estarem abastecidas de alimentação, poderem comer 3 vezes por dia, poderem ter uma rede básica de saúde, tal. Mas a pessoa quer sair de lá. O anseio da pessoa é outro. Assim como o emprego mudou, antigamente para esse cara que tem 70 anos, quando ele começou a trabalhar, o emprego não tinha que ser legal. Sim. O emprego é chato. O emprego é chato. O cara tá lá porque precisa. Hoje não. Hoje, se você não criar uma coisa que o cara goste de estar lá, o cara vai para outro lugar. Então, eu acho que esse é o principal desafio. E eu, de fato, fui guardião da cultura da Necton por muito tempo. E eu acho que hoje a cultura da Necton, ela tem muitas características da cultura do banco. E acho que a gente também conseguiu contribuir um pouquinho aqui dentro do banco para que a cultura do banco se desenvolvesse também um pouco como a cultura da Necton foi. Você conseguiu responder a pergunta do Giovanni? Qual que era o próximo sonho? Consegui, cara. Acho que a gente tem muitos sonhos, né? Acho que os sonhos, eles se multiplicaram. Mas o sonho de ver a Necton, e mais do que a marca, mais do que o nome, mas que a forma de atender os seus clientes, o seu espírito, a sua cultura, se tornando parte integrante do banco, como um segmento importante, era o nosso sonho. Eu acho que isso a gente conseguiu realizar. E isso é muito mais importante, e eu já falei um pouco para vocês sobre nome, né? Isso é muito mais importante do que nome, do que qualquer coisa. É os seus sentimentos, são os seus valores. Eu acho que esse sonho a gente conseguiu colocar de pé. A Necton é enxergada hoje como um lugar onde as pessoas querem trabalhar, onde as pessoas gostam, se inspiram, se admiram de poder estar lá, de poder chegar lá e uma área do banco fala, pô, posso fazer um happy hour no espaço da Necton aí? A gente tem um espaço verde em cima, com churrasqueira, um espaço grande. E você vê pessoas do banco indo para lá para fazer o happy hour lá. Isso é muito legal. Pô, eu me sinto bem quando eu tô aqui. Posso trabalhar um dia por semana? O cara se sente bem trabalhando lá. Isso para nós é uma coisa muito legal. Uma troca de experiências é muito legal isso aqui. E ver outras pessoas vendo coisas que lá deram certo e trazendo para cá e vice-versa. Eu acho que é muito interessante. Essa integração do banco, especialmente da parte de varejo, foi muito boa. E muito boa para os nossos clientes. Os nossos clientes ganharam um leque de produtos que a gente dificilmente teria sozinho. Dificilmente teria. A qualidade do time do banco é muito boa, é muito grande. A internacionalização que o banco se tornou como marca, eu acho que tudo isso fez a gente conseguir captar novos sonhos. E vamos continuar sonhando. Temos o sonho de trazer mais gente da Necton para se tornar sócia do banco. Temos o sonho de conseguir colaborar mais com outras áreas. E vamos seguindo, né? A gente também tinha o sonho de ser relevante para o agente de investimento. Conseguimos ser, então que assim a gente continue. Não, e é muito legal você falar isso, que assim, da nossa pequena parte aqui, o nosso contato com a Necton sempre foi muito bom, assim, sempre foi uma grande parceria. Então, desde lá de trás, às vezes participando de conteúdos da Necton, tinha o Morning Call da Necton também e tudo. Até mesmo para parceria do dia a dia, né? Igual a gente citou do Irã, do Francis. Obrigado. Que assim, que se tornaram pessoas não só de parceiros de negócio, mas amigos mesmo, de sair, almoçar, pedir conselho. Igual que você falou, uma coisa que a gente vê muito e na nossa área a gente usa bastante. Coisas que na Necton dão certo e podem ser aproveitadas pro restante do banco. Então, acho que assim, eu imagino que é porque a gente tem a visão do que a gente vê aqui. Eu não sei como em outros lugares, assim. Mas eu sinto que o match banco e Necton deu super certo, assim, para ambos os lados. Pelo menos da relação que a gente tem com o pessoal da mesa de renda variável, acho que sempre foi excepcional. Assim. A gente tem esse sentimento também. A gente acha que o intercâmbio de experiências foi muito gratificante para a gente. Acho que, é claro, né? A gente foi a primeira adquirida que teve um processo de integração dentro do banco, né? Então, era normal que o processo fosse mais difícil, né? Era super normal que isso acontecesse. Mas acho que a confiança que a turma teve na gente e uma confiança parcimoniosa, né? Eu me lembro que logo no começo o banco mandou um CFO para a Necton, que é o Yuri, que hoje está tocando a operação que o banco está comprando em Luxemburgo, porque é um cara muito legal, mas super diferente da nossa estrutura, e foi para lá e, pô, cara, eu acho que a gente
é muito grato ao trabalho que ele fez, ele nos ajudou muito, cresceu muito o Rodrigão para que virasse business manager nosso, e acho que a gente também foi super importante para a carreira do Yuri, né? Para voltar como sócio a dar novos voos dentro do banco, com essa responsabilidade de assumir em Luxemburgo esse projeto do novo banco que a gente vai ter lá. Então, eu acho que foi uma troca. E do lado do banco, o banco foi criando confiança. O Esteves, o Salute, o Góes, o Flora, tem sido muito generosos comigo, me abrindo espaço, me abrindo possibilidades, me convidando a se tornar sócio do banco no último ano. E do lado de cá, pô, a gente imagina devolver com muito trabalho, muita dedicação. Pô, tem muita história legal para contar, né? E acho que você tem que ter parceiros bons do lado, né? Eu sou muito feliz em ser casado com a Marina, acho que ela é uma parceirona para mim, né? E na tua situação, pô, mais do que nunca eu tenho que falar disso, porque a gente teve nosso terceiro filho há mais ou menos 10 dias atrás, que foi uma sexta-feira, e pô, ela... Lógico, papai do céu ajudou, mas ela não teve na terça e na quarta porque teve comitê de sócios do banco. E aí ela teve na sexta e na segunda noite eu fui para Portugal trabalhar. E passei a terça, a quarta, a quinta e a sexta trabalhando em Portugal e voltei na sexta para passar o fim de semana com ela. Assim, é uma parceira de vida, né? É uma parceira de vida que tá disposta a me ajudar num momento tão especial que é o nascimento do nosso terceiro filho, e também tá lá para me apoiar quando sabe que eu tenho um evento importante de trabalho, e ela que vai ficar tudo bem, tá tudo bem. Tô com você nessa e tal, e você voltar e tá tudo bem mesmo e tal. Então eu acho que a gente ainda vai ter muitas decisões legais empresariais para tomar, fáceis e difíceis, mas que tem que ser tomadas, né? Eu vou sempre pensar com as atribuições que me deram, né? E se a atribuição é como sócio do banco, e a gente tem o principal sócio do banco, como alguém que pensa muito no país, como alguém que tem quase 99% do seu patrimônio alocado no Brasil, em moeda brasileira, que paga os seus impostos no Brasil, que fala para os seus filhos terem a melhor educação do mundo, mesmo que seja fora do Brasil, mas que eles voltem para empreender aqui. Aí a gente tem que olhar para cima e tem que falar, bom, a gente tá no lugar certo. A gente tá com as pessoas certas. São esses caras que eu quero estar do lado, que eu quero trabalhar. E se algum dia eles fizerem coisas que eu acho que nós estamos indo para um caminho que não é o meu, eu tenho que ter liberdade para falar e eu vou falar. Mas eu acho que o norte tem que ser inspiracional. E quando a gente vê isso, eu acho que... E você falou um pouco do Esteves, né? Eu tenho, assim, tanto do Esteves quanto do Salute, tanta história legal para contar. Estamos aqui falando para 2 podcasts, né? Então, mas depois vocês cortam aí as partes que não ficaram tão legais. Não, a gente acha só as legais, né? Eu sugiro a gente fazer uma parte 2 depois. Uma parte 2, né? Eu acho legal. E eles são caras, assim... E eu procuro levar isso pro time, sabe? Quando você vê... Eu fui no Personalidade do Ano esse ano, acompanhando o Esteves, né? E você vê a quantidade de horas que ele trabalha e qual é o propósito que ele trabalha, o que ele fala para as pessoas, o nível de pessoas que ele encontra e como ele é um cara apaixonado pelo Brasil. Aí você vê quando o banco patrocina o Prêmio da Música Brasileira, ou quando o Salute traz a ideia de fundar uma faculdade, porque o Brasil forma poucos engenheiros e ele viu isso lá fora e ele decide trazer a ideia da Intel. O Esteves e os sócios do banco apoiam e eles colocam 200 milhões de reais dos sócios do banco para montar uma faculdade. E fazem uma estrutura de bolsa onde o aluno não tem só a bolsa da escola, mas ele tem também a bolsa para que ele tenha um grau de subsistência correto. Aí você começa a achar que você está no lugar certo, que você fez o deal com as pessoas certas. E é importante que essa cultura seja passada para o seu time. Porque senão... você não compara. Eu acho que as pessoas elas vão ter dificuldade, elas vão ter chefes melhores e chefes piores, líderes inspiradores e não tão inspiradores. Mas acho que quando você olha pro topo da cadeia, ele tem que estar indo para a mesma direção que você.
Se ele estiver indo pela mesma direção que você, o resto é transitório, você está no lugar certo. E eu acho que essa turma aí tá com uma visão de Brasil correta, tá focado em ter um Brasil melhor, é participativo politicamente na medida correta, com ideias, e acho que todo empresário assim tem que ser, com ideias, com sugestões, pensando no que é melhor para o ambiente de negócio do Brasil, no qual eles estão inseridos. Sim. No qual eles estão inseridos. Então acho que a gente está num momento muito legal. Acho que o banco está num momento muito bom e com muita gente boa, bem posicionado. E quando está num lugar com muita gente boa, você tem a participação em debates que você não imaginava estar. E aí você cresce, aí você tem... E eu procuro levar isso para o time inteiro. Toda segunda noite a gente tem reunião e eu tento levar todas as experiências que a gente tem junto para que isso sirva de inspiração também para eles. Né? Porque, dado que eu estou tendo a feliz oportunidade de estar perto e de participar de discussões, de influenciar debates que outrora eu achei que eu não estaria, eu acho que é meu papel levar isso para a turma para eles saberem onde é que eles estão inseridos. Boa, muito legal. Gabi, e a perguntinha final das indicações? Então, pra gente encerrar, né? A gente tem a tradição de perguntar aqui indicações de livros, músicas e filmes que você deixa aqui pro nosso público. Livros, músicas e filmes. Não então, precisa vamos lá. ser Não de precisa mercado, ser de tá? mercado e pode ser mais de um, que a gente sabe que falar é muito difícil. às vezes. Bom, eu acho que acabou de sair um livro que conta, através da versão de uma jornalista, pelas entrevistas que ela fez, da história do BTG. Não é um livro do BTG, é um livro escrito por uma jornalista, mas que retrata alguns fatos bastante curiosos da história do banco. Eu acho que para quem tem curiosidade de mercado, é um livro legal para as pessoas lerem. Eu ainda acho que os sócios do banco deveriam escrever um livro da história deles, contados por eles. Acho que tem muita coisa legal para eles contarem, mas tenho visto pessoas gostarem dessa história. Desculpa. Imagina, Gabi, você pode tossir, Gabi, não tem problema. Fica à Nós vontade. estamos ao vivo aqui, você já tomou água, tossiu, o que é que vai fazer? Não é? Então esse acho que é um livro, eu gosto do livro da história do Barack Obama, eu acho um livro muito bom, um livro muito grande, mas acho muito legal. E um livro que me guiou muito ao longo da vida, porque eu sou um cara obstinado por trabalhar, por repetir, por escutar os outros, por fazer melhor, por fazer bem feito, por tentar aprender com os outros. E eu acho que esse livro me ajudou muito nisso, que chama em português Os Fora de Série, e que são... Tá tudo bem, Gabi? Tá tudo bem, Gabi? Estamos recuperados? Estamos Tomar uma recuperando. aguinha, quer dar um tempinho? Eu acho que eu vou dar licença. Sabe que isso me lembrou um episódio que uma vez o ex-presidente Michel Temer estava fazendo uma entrevista Aham. e ele estava assim, aí ele fala com a voz rouca, uma pastilha, Eu sei, pastilha. já Alguém vi. chega com uma pastilha, você viu isso? Grande presidente Temer. Essa cena é uma cena legal. E o segundo livro, então, chama Os Fora de Série. Do Malcolm Gladwell. Que é a tradução de Outliers. E ele fala de um negócio que me chama muita atenção, que são as 10 mil horas, né? Sim. Ele fala que você se torna um especialista em alguma coisa com 10 mil horas. E aí isso eu acho que é super importante. Uhum. Você repetir, treinar e tal, para se tornar um cara bom nisso. Acho muito legal o livro. Então, esse livro, acho que da história do BTG, é um livro legal para quem quiser ler, mas não é um livro oficial do banco. Uhum. O livro do Barack Obama eu gosto muito. E o Outlier eu acho que é um livro bem bacana para ler. E eu tô lendo mais algumas coisas, eu até Pode indicar, cara. A gente peguei adora aqui quando- para olhar. Vamos lá. O Ego é o Seu Inimigo. É um livro que eu tô aqui Do Ryan Holiday, né? começando a ler, do Ryan Holiday. Eu tô começando a ler. Tá recuperado, Gabi? Tá recuperada, Gabi? O Filho Rico, do Felipe Miranda, da Empíricos. Legal, belo livro. Muito bacana. Para quem quiser ler, é muito legal. O do Barack Obama, que eu comentei com vocês. Organizações Exponenciais, eu li, gostei. Achei bom. Eu prefiro biografias, tá? Eu prefiro biografias. O Sonho Grande, eu já li. Achei boa a história. Achei bastante interessante de ler, apesar das novidades que tivemos aí nos últimos anos. Eu achei um livro interessante. O do banco chama De Volta ao Jogo, né? Que eu falei para vocês. E o próximo que eu quero ler, que me recomendaram muito, é o Diário de um CEO. Eu não li ainda, mas eu queria ler. E esse que eu li também, que chama Jogue para Vencer, que é um livro muito legal, que ele fala de táticas de tênis, e ele fala muito do tênis, mas ele fala de formas de você vencer quando você não é o melhor,
seja no teu esporte, ou em outros, ele mostra que a forma de você ter confiança e a forma que você treina, a forma que você demonstra também te coloca em posições importante. Esse livro é um livro muito legal, ganhei de um grande amigo aí que trabalha no mercado financeiro. Legal você falar isso, porque um dos primeiros episódios que a gente fez, acho que foi, sei lá, o episódio número 8, número 9, o pessoal pode dar uma olhada. Na época era eu, Clariota, a gente entrevistou o Miligene. E ele comentou, na época ele estava com uma parceria com o banco, e ele estava comentando justamente disso, que ele... esse episódio é sensacional, vale a pena o pessoal dar uma olhada, porque ele comenta que vários adversários que ele derrotou, né, o Sampras, etc., ele falava que ele tinha menos tênis do que esses caras. Mas a questão das táticas... A cara dele, o livro. É impressionante, assim, impressionante. A cara dele. Pra quem gosta de tênis também tem a biografia do Agassi, é muito legal. O Agassi teve uma infância dura com o pai, ele era um cara meio rebelde com causa, não sem causa, um grande tenista, um livro super legal, o livro do Agassi, que também ganhei de um cara muito legal, ganhei do Yuri, antes dele ir para Luxemburgo. Um do Bernardinho que eu adoro, Transformando Suor em Ouro, já li várias vezes. Sim. Como você fazer um time de alta performance e continuar rendendo em alta performance. Eu gosto muito. Esses são você vê que os meus livros são meio parecidos, né? Esses são os livros que eu... Tem os outros de política que eu leio aqui, mas não vale muito a pena, porque eles são meio complexos. Não sei se a turma vai achar muita graça. E músicas e filmes que você gosta de ouvir? Então, música... Seja para relaxar, seja para... Eu gosto muito de sertanejo, né? Hoje eu vim ouvindo Leonardo. Então, raiz, então. Eu gosto muito de sertanejo raiz. Eu gosto bastante. Eu gosto também de algumas músicas religiosas, mais animadas. Então, o Padre Zeca, eu vim escutando outro dia. Eu tenho alguns aí que eu gosto de caçar versões de músicas que eu gosto. Tanto que eu cantava na primeira comunhão e tal. E aí, quando eu tô sozinho no carro, eu escuto. Eu gosto de escutar também algumas músicas religiosas. Quer ver? Vou abrir aqui, vou falar pra vocês aqui o que eu tenho escutado. E vocês sabem que eu não sou um cara muito bom nisso, porque eu escuto música, acredite se quiser, pelo YouTube. Né? Que não é uma playlist, uma coisa assim. Então, ele faz a minha playlist, né? Porque ele vai vendo pra onde é que eu vou, ele vai fazer a minha playlist. Então, aqui, por exemplo, playlist do Padre Zeca, músicas religiosas. Leonardo. É esse aqui que eu gosto também, ó. Esse aqui que eu também gosto, tudo música religiosa. Aí, Bruno e Marrone, eu fico pensando... Jorge Mateus. Eu fico pensando o que o algoritmo pensa de mim. Né? O que ele acha que eu sou, porque o cara deve falar, pô, cara, esse cara é meio estranho, hein, cara? Esse cara... Eu gosto de Roberto Carlos, mas eu não tenho ouvido mais, mas eu gostava. E agora eu tenho gostado de Imagine Dragons por causa do meu filho. O meu filho tem 7 anos e de mês em mês... ele chega com uma história diferente. Então tem aqui, ó, Imagine Dragons. Ele tá escutando pra caramba. As melhores de Michael Jackson, também. Tá escutando. Então, cara, é assim, cara. E também, outro dia tinha aqui, Nós Vai Descer. Então, cara, eu vou escutando o que ele tá gostando, né? Então, ele tá gostando agora de Imagine Dragons e Michael Jackson. Então, eu tenho escutado com ele também, porque nos momentos de fim de semana a gente sai junto pra relaxar, ele gosta de botar música no carro, eu não tenho muita vergonha, né? Fim de semana eu não tô de terno e gravata, né? Sim, sim. Eu tô de havaiana, shorts e camiseta. Na PF. Na PF pesado. E com um casaco do BTG por cima, porque eu sou meio friorento e eu gosto do casaquinho do BTG, que ele é bem fofinho, eu vou usando ele. Boa, muito legal. Você quer filme, né? Agora exatamente. Cara, filme é meio curioso, né? Porque eu adoro 007. Também, tá? Eu adoro 007, né? Mas não lança com muita facilidade, né? Sim. Demora 3, 4 anos para lançar. Mas eu gosto, já vi o 007, assim, tem 007 que eu já sabia as falas do 007. Adorava e tal. Eu já investi em cinema também em outra época. De série, eu gostei muito de House of Cards. Muito de House of Cards. Eu gostei, já vi 2 vezes. Eu gostei muito dessa última série do Osama Bin Laden. Ele é boa. São 3 episódios, é tipo um documentário, achei muito bom. Muito bom. Tem uma série bem americana que chama The Blacklist, que já acabou. Sim. Que tem, sei lá, 9 temporadas, 8 temporadas longa. com 20 episódios. É longa, mas já assisti inteira, gostei muito. Que mais de série que eu tenho visto? Série legal, né? Vamos ver aqui se tem alguma coisa bacana que eu tô escapando. Eu já vi a série de todas as histórias... El Chapo, Pablo Escobar, já vi tudo isso. E, cara, eles têm todos uma coisa em comum, né? Ninguém é feliz. Não deve ser bom fazer essas confusão mesmo, viu? Porque ninguém é feliz na série. Nunca acaba bem, né? Nunca acaba bem. Não, mas mais do que acabar mal,
quando tá tudo bem, porque eu gosto, quando tá tudo bem, você fala, o cara é um traficante, tá rico, tá poderoso, não sei o quê, não tá bem. Então, assim, é um bom recado isso, porque que nunca fica bom, né? Então, pô, Falda eu vi, achei uma série boa, achei muito legal. E eu tô vendo agora um muito divertido de golfe. Um jogador que é meio que uma comédia, um jogador que frustrado de golfe, tá no Apple TV, tá lançando um a cada quarta. Eu não me lembro o nome aqui, cara, deixa eu ver se tem aqui. Mas é Stitch, chama. Stick. Não conheço. Esse eu não conheço. Quer ver? Chama Stick ou Stitch? Stitch acho que é o desenho da Helena. Acho que não é. Stitch. Aqui, ó. Não, é Stick, foi quase, ó. Stick. É uma série bacana de golfe que eu tenho visto. E filmes, filmes eu já falei, né? Falei que eu gosto do 007. Eu não assisto muito cinema, sabia? É? Outro dia alguém perguntou a mim, já viu uma linda mulher? Eu falei, não. O cara não acreditava. Eu vi Forrest Gump ano passado. Caramba. Nunca tinha visto, eu vejo pouco filme. Eu vejo pouco filme. Série eu vejo mais. Mas eu tenho alguns filmes legais. 007 eu gosto. A Espera de um Milagre é um filme super antigo. Sim, sim. É muito bom. Eu gostei muito também. Eu gosto de ver coisas mais para distrair. Assim, filmes muito emotivos e tal, eu fico muito triste. E agora, depois de ter filho, eu também tenho uma estratégia. Eu não vejo filme que acontece alguma coisa com criança que não é legal. Sim. Eu já não vejo. A mãe tá buscando a filha. Eu não quero ver. Não quero saber. Não quero saber disso. O Bruno, que é meu chefe, né? O Bruno, ele também tem essa mania muito engraçada. Às vezes vai falar um negócio e não, se tem alguma coisa com criança... não conta pra mim. Não quero saber, cara. Não, cara, e esse Stick eu quase desisti do filme, cara. Do seriado, porque o cara... Eu vou falar porque tá na sinopse, né? O cara é um cara meio roleiro e ele era um jogador muito bom de golfe. Mas ele perdeu a mão, brigou no campeonato e tal, não sei o quê. E ele jogou a carreira no lixo. Ele era casado com uma mulher legal e acho que ele perdeu o filho. Nossa. Só que eu só descobri isso um pouco pra frente. Entendi. A tia tava presa. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Se tivesse lido antes, não assistia. Não assistia. E a Marina ficava brava comigo, porque quando começa a cena triste, eu quero passar. Ela fala, não, espera. Eu falo, não quero. Eu não quero só a cena feliz aqui. Não quero a cena triste, não. A gente já lida com muita coisa no dia a dia. Eu gosto da cena feliz. Exatamente, igual filme de mercado, às vezes, ou série de mercado, o pessoal... Não, porque tem uma série muito boa de mercado, que é curiosa, tal, de industry. O pessoal tá não, assiste, você vai gostar, só que eu lembro que eu fui abrir a série, era sobre um banco de investimento, aí é o cara da mesa conversando com sales, conversando com bank, eu falei, amor, pelo amor de Deus, tira disso aí, parece que eu tô trabalhando de novo. Tô trabalhando de novo. Você sabe que eu não vi Billions completo, né? Não vi Billions completo. Me desinteressei no meio. Não vi Billions completo. Então, assim, eu não... Ainda mais quando você vê as forçações de barra, né? Que você vê que a série é mais lúdica, não é bem assim o dia a dia também. Você fala, isso não acontece, não é bem assim. Mas é que eu acho que tem muita lição. É que eu gosto muito de ver, nas minhas horas vagas, umas coisas meio aleatórias, assim. Eu gosto de estudar, e eu gosto de ver o que as pessoas falam, assim, eu não tenho muito tempo. Como eu não me baseio por matéria de jornal, tipo, tá saindo uma entrevista do presidente da República. Eu vejo a entrevista. Sim. Demora 40 minutos, mas eu vejo a entrevista. Sim. Por exemplo, eu vi a entrevista do Lula com o Mano Brown. Eu vi a última entrevista que o Bolsonaro deu, mas eu vi inteira a entrevista. Melhor do que você pegar um recorte, né? Que um jornal falou. Sim. Eu prefiro. Porque as pessoas, elas repostam a manchete, mas aí você não sabe a entonação que a pessoa falou, você não sabe se ela estava brincando ou não. O que ela falou antes, o que ela falou depois. O que ela falou antes ou depois, se ela se explicou. Sim. Então eu vejo, então eu não tenho muito tempo. E o tempo que eu tenho, eu gosto de ficar com a Marina e com as crianças. Eu gosto de ficar com eles, me divirto, fico brincando e tal. E gosto muito de trabalhar, né? Então eu tô o tempo inteiro vendo coisa e tal, mas acho que a gente tem papo aí pra mais uns 3 podcasts. Como é que eu fiz aqui pra me desvencilhar desse bichinho quando precisa? Tá certo. Vamos marcar mais. Maluf, cara, muito obrigado pelo papo. Fico até com medo, eu tava olhando o relógio, a gente já ter estourado o seu tempo aí, já ter te prejudicado em alguma coisa. Mas, cara, muito obrigado. Eu acho que assim, esse bate-papo é o que a gente até tava conversando antes do podcast, né? Falar sobre cenário e tudo é muito legal, mas eu acho que o grande ponto interessante é aproximar os sócios do banco dos clientes do banco, das pessoas que estão assistindo, né? Mostrar as coisas que vocês passaram ao longo da vida, os desafios, como que vocês superaram. Eu acho que a gente sempre consegue aprender lições muito valiosas nisso tudo, né? Eu acho que até mais eu sou fanático por leitura, adoro ler, mas assim, você poder ter a chance de ouvir uma pessoa falando sobre a sua própria trajetória, eu acho que é sempre muito inspirador. Então, assim, muito obrigado.
tá? Obrigado não só pelo papo, mas por tudo que você faz, pelo exemplo que você é pela Necton, com a parceria que tem aqui com a gente também, sempre foi um apoiador de tudo que a gente faz. Então, só para deixar de final, para te agradecer aí por essa conversa. Gabi? Agradecer também por essa conversa, foi muito bom aprender, ouvir também, né? Eu tô entrando agora no BTG, então ouvir também de outras pessoas que entraram antes, né? Assim, toda essa experiência é muito importante. Obrigada pelo bate-papo. Por nada, Gabi e Costinha, eu que agradeço vocês, que é a oportunidade da gente vir aqui e conversar um pouco com vocês, é o que eu mais gosto de fazer. Acho que se a gente puder sair daqui com algum ensinamento do que fazer ou do que não fazer, eu já acho que é uma grande conversa, porque a gente no banco, no Brasil, na relação entre pessoas, a gente precisa disso. A gente precisa de troca, de poder falar diferente, entender as pessoas, aprender. Hoje a minha primeira lição do dia foi quando eu estava tomando café da manhã e a moça que trabalha lá em casa veio me dizer que já trabalha com a gente há quase 10 anos, né? E aí a gente ficou sentando para conversar um pouco. Eu conheço a família dela, e a filha dela canta gospel, a neta dela canta gospel e tal. Entender as coisas que ela conquistou, os valores que ela dá para as coisas que ela faz, eu acho que são trocas que, independentemente de quem seja com quem você está trocando, seja a pessoa que trabalha com você gentilmente há tantos anos, seja com um dos maiores empreendedores e banqueiros do país, que é o André Esteves, seja com alguém que ocupa ou ocupou a cadeira de presidente da República, eu acho que com todos eles você tem o que aprender. E eu acho que esse tipo de conversa é o que às vezes falta no país, né? Eu sempre gostei muito de política. E toda vez a Marina me fala que o problema do mundo é o diálogo. Mas principalmente a falta de diálogo. Ela sempre me fala isso. E eu acredito nisso, né? Eu vou sair aqui de vocês e vou fazer a coisa que eu mais gosto, que é sentar com uma liderança do banco, que um dia me ligou e falou: Maluf, eu queria te pedir um favor. Eu queria que você tirasse 1 hora para conversar com o meu time e contar um pouco da sua história e falar um pouco com eles. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Em vez de eu ir para casa para ver as crianças que chegaram hoje de viagem, eu pedi para ver se eles esticam um pouquinho para dormir até um pouquinho mais tarde, porque estão de férias. Mas eu faço questão de fazer isso porque é passar um pouco para os outros um outro viés, uma outra versão, uma outra forma de olhar o mundo, que não seja binário ou só pela perspectiva que ele olha hoje, para que ele possa olhar e às vezes tomar as mesmas decisões, ou às vezes tomar outras. Então acho que esse papo é sempre bom. Eu estendo o convite a vocês irem na Necton. Costinha acho que vai na sexta, não sei se a Gabi vai junto. Também. A Gabi vai também? Então que bom, Gabi, porque acho que você ainda não conhecia, né? Acabou de chegar no banco. Isso. Legal, uma oportunidade muito legal para conhecer. Tô sabendo depois da sala que vai ter os trades ao vivo, vai ter um churrasco lá. Sim. Você sabe que a gente é bom nisso. Já durante várias vezes, o primeiro churrasco lá que foram para os colaboradores de lá, quem fez fui eu e o Giovanni. Então a gente é parceiro também na churrasqueira, tá? E bons parceiros na churrasqueira, é uma tá? coisa difícil das pessoas serem, né? Pois é. Porque geralmente churrasqueiro briga um com o outro. Não, eu com ele é muito bom, porque na churrasqueira a gente troca de posição. Ele é que manda e eu que obedeço. A gente faz, não que na vida seja assim, não, mas na churrasqueira ele é que cuida do fogo, eu fico lá, faço pré-fogo e pós-fogo, ele é que faz o fogo. Mas a gente dá super bem lá também. Eu não sei se vai ser o dia que ele vai fazer, mas eu estarei lá e a gente vai comer esse churrasco junto. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre que vocês quiserem, tiverem outras pautas, outros tópicos, eu tô aí pronto pra gente bater mais papo. Obrigado. Uma parte 2 aí, né? Exatamente. Boa, a gente faz a parte 2. Obrigado, gente. Até a próxima. Gabi, encerramento? Pessoal, então é isso. Esse foi o nosso bate-papo. Se vocês gostaram desse episódio, não deixem de se inscrever no canal e também deixar o like, que é super importante. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.